Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 587. Braincast, que é o podcast do B9 que traz conversas enviesadas para mentes experimentais. Meu Deus. Certo, Bia Fiorotto? Sempre um prazer ver que frase que você vai inventar. Pois é. Sou criativo, né? Você é. Inspirado pelo meu amigo Iago. E aí, Iago? Nossa, o que eu tenho a ver com isso? Não, ele tá Você é fazendo, criativo. já tá rodando a mesa já, amigo. É Tem incrível. que ir com ele. Não tem nada pra falar hoje. Eu tô aqui pra passear. Tava em casa, falei, putz, ciência não é meu tema. Mas Eu vou lá. numa dessa. Luiz Assuda, É Luiz? isso aí, a gente aqui do lado da bancada Louro José hoje. É isso aí, Ana Maria. Então, todos nós, porque É, temos aqui Altair Tudo bem? Souza, Você está no Pinga Fogo no Braincast. o nosso adulto responsável. Ele é. Fico E aí, lisonjeado. Ele Peço- é. Como eu tava falando anteriormente, peço desculpa que eu tô meio quebrado hoje, né? Tô todo quebrado. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Como fala, a ciência devia ser uma coisa cotidiana de todo mundo. É né? verdade. Tanta gente pagando dinheiro pra um MBA caro, só pra trocar os nomes em inglês, quando na verdade devia ser a formação científica que você tem a partir do ensino médio, né? É um Cara, pecado. vamos pro qual é a boa. Vai Isso aí. falando. É isso. Então é É isso, isso. né, gente? Eita, como habla. É meio triste. Mas, Mas vamos lá. espera, explica pras pessoas se você tá quebrado. Eu tô porque quebrado. você é um porque atleta. A telecinética pegou na eletromagnética dele. Isso. Aí no que viu, amigo? Não, campo, meu Isso, filho. eu tô meio desconjuntado por causa do judô, eu compito judô há alguns anos. E aí eu trinquei a clavícula, tomei umas pancadas. Você vai treinar com os caras muito grandes, acontece isso às vezes. Então, Cientista, é um atleta. efeméride. Cientista, atleta e podcaster. Muito bem. E apresentador. A gente vai trazer aqui, aproveitando Altair e seu conhecimento, para discutir uma pauta que Bia Fiorotto jogou no nosso grupo, se perguntando: ciência oscilada, Isso. desvendando os estudos que viram manchete, né? Foi assim mesmo que você trouxe. Porque assim, a gente já esbarrou por aí com frases como estudo comprova, né? Estudos afirmam. Estudos afirmam, É. sei lá, o influenciador dizendo que o chocolate emagrece, ou pesquisa revela que acordar às 5 da manhã aumenta a sua produtividade. Aquele cara lá que faleceu, que dizia que o tabaco não faz mal. É, O também. clássico estudo de vacinas causam autismo. Isso. E dá pra confiar em estudo científico? Né? Só botar lá, vi num estudo. O que a gente pode acreditar? É o que a gente vai discutir nesse... Qual o limite da ciência hoje? A pergunta. Exato, É. perfeito. E como ver uma coisa pra saber se você vai basear uma decisão sua, ou uma estratégia sua do trabalho, ou algo, em uma coisa que é séria, ou se ela é cilada. Isso aí, a gente vai convidar a dar uma olhada crítica nesses números gráficos e títulos chamativos que os estudos rendem, tentar, né, identificar o que torna um estudo confiável, qual a diferença entre correlação e causa, né? Por que um estudo que às vezes parece revolucionário, depois de um tempo ele é desmentido. E o Altair vai nos explicar aqui a importância, por exemplo, da revisão por pares, tamanho da amostra, possíveis conflitos de interesse, né? Aquele estudo que foi chocolate faz bem, patrocinado pela fabricante de chocolate, né? Isso. Ou, antigamente, nos anos 2000, o ovo faz bem. Não, agora o ovo faz mal. Isso. Não, pera, ele faz bem de novo. Que é quando a ciência encontra o quê? O marketing. Obrigado, né? obrigado. Isso aí. Desgraça de vocês, viu? Saco. Encontra o marketing, a mídia, o influenciador que jura que o novo suplemento que ele tá divulgando é 100% comprovado. Estudos afirmam, estudos Isso. apontam. Mas assim, o spoiler é que nem todo estudo é o que parece. Nem todo estudo é isso tudo. Na verdade, nenhum estudo é o que parece. Boa! Nenhum estudo é o que parece. Agora Parabéns. vai ter a retenção de 75% já. Só nessa frase. Mas antes! Ó, quero lembrar que o Braincast só existe graças a você, querida audiência. Se você gosta do que a gente faz, segue a gente nas redes sociais, @BraincastPod. Estamos em todas, Instagram, Blue Sky, TikTok. Você acompanha os nossos lançamentos de episódios, cortes, tudo mais. Deixa o seu like. Muita gente no Spotify perguntando, cadê o vídeo? Quero assistir vocês. Tá lá no nosso YouTube, youtube.com/B9. Se inscreva no nosso canal, você pode assistir a gente, dar joinha. E lá mesmo no YouTube, se você gosta muito da gente, que você quer até ver a nossa cara, você pode assinar o Braincast. Ah, por favor. Fazer parte do nosso programa de assinaturas. Sempre bom. Como membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os Braincasts secretos. Tô devendo a publicação de um, vai entrar amanhã, tá? Depois que eu for embora daqui. Episódios sem anúncios. E também entra no nosso grupo no Telegram, onde a conversa continua. E é uma forma de você apoiar o Braincast, né? Apoiar o podcast que você tanto gosta. E ainda conversar com outros Braincasters, ouvintes Fazer amigos, e talvez. assistentes. Fazer Conhecer amigos. um novo Muita amor. gente
fazendo amizades. É. Então é isso. É isso. Vamos pra pauta? Vamos? Olha só, estudo legal versus... A pauta original da Bia Fiorotto era estudo bom versus estudo bosta. Isso. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu tava explica. vendo um vídeo das Nunca Vi um Cientista. E Você aí, tava no YouTube, é isso? eu tava lá no YouTube Onde curtindo. nós também estamos, né? Com o canal É verdade. Videozinho. Ah, é verdade. Não, a gente grava no estúdio, né? critica É isso. verdade. Isso aí. E aí, eu não me lembro exatamente qual que era o tema, mas ela tava falando sobre estudo comprova que isso aqui dá certo. E aí, tipo, cara, vamos com calma com essa história de estudo comprova. E aí, em outros lugares, eu também já ouvi várias vezes que se você procurar bem, tem estudo pra tudo que você quiser comprovar. Então, eu sou antivacina porque Então eu você acha li alguma que... coisa. você consegue achar porque o estudo não tem uma moral, né? Várias pessoas podem chegar com várias metodologias diferentes, às vezes é uma coisa burra que acontece, você chega num resultado burro. Só que como a gente tá acostumado a ouvir esse argumento de autoridade, de não, mas tem uma pesquisa. Não, mas eu li num artigo. Não, mas tá publicado num lugar sério, então com certeza isso vai dar certo. E aí eu joguei essa pauta que é pesquisa boa, pesquisa bosta. E o que vocês falaram vai além disso. Porque toda pesquisa olhada num viés só, de um jeito só, não conclui muita coisa, E tem o bagulho que ser mais contrário amplo. que me deixa bem irritado, que quando você cita algum estudo, que pode ser sério ou não, a pessoa fala, mas a ciência não acerta tudo, a ciência não sabe tudo. E aí, Eu sou meio nem desse. todo estudo... Né? Então a questão é, como é que a gente sabe que dá pra confiar Isso. e é a fonte, é o método, depende do assunto? Altair, nos ilumine. Por favor. O problema é vocês me usam como argumento de autoridade também. Isso, né? lógico, É o próprio é isso. problema. O que ele fala, né? vocês confiem. Não, mas assim, E não é pra tudo ser que ele assim, aponta é né? estudo. Não é pra ser assim. É como se eu fosse um sacerdote de uma religião, que conhece tudo daquela religião, e estou aqui pra... Não era assim? não era Óbvio isso? que não. Deixa eu passar de bem, então, querido. Não, Desculpa. claro que Eu todo esse tempo indicando a galera ouvir o Naruhodô e... Não, pode ouvir, inclusive um monte de perguntas, mas a ideia é exatamente o contrário disso, assim. Dá pra voltar um pouco atrás e pensar nas formas como a gente adquire conhecimento. Tá? Tem 3 formas básicas como os indivíduos adquirem conhecimento na história. E as 3 competem umas com as outras. A primeira delas é o conhecimento por senso comum. Se você parar pra pensar, as coisas que você acredita piamente na sua vida são coisas que você tem um tamanho amostral pequeno, que você experienciou poucas vezes. Tipo, Vou dar um exemplo. Casamento. Casar é bom? Fora o Fábio Júnior e a Gretchen, casou 10 vezes cada um. Fora isso, ninguém sabe. Ninguém pode dizer se casamento é bom. Porque casou 1 vez, 2. Não pode dizer. Mas a pessoa tem uma autoavaliação do que seria, se casamento é bom ou não. Porque o N dela é pequeno. Então, o carro de uma certa marca é bom? Você teve 2, 3 carros na vida, nem isso. Então, boa parte do nosso conhecimento, até das nossas crenças pessoais, vem por conta de senso comum. A gente produz o próprio tamanho de amostra e a gente se baseia com base nisso. Como a gente não é onipotente, o que eu passei, se deu certo pra mim, vai dar certo. E boa parte da nossa história a gente sobreviveu sendo assim, né? E aí tem o Levi-Strauss fala muito disso, que é um conto clássico. Assim, imagina uma comunidade com umas 100 pessoas e estão todas comendo perto de um riacho, né? E aí, de repente, do nada, uma cai e morre. Caiu dura, estribuchou e morreu. E aí as pessoas ficam vendo, por que ela morreu, né? Aí ficam vendo, o que ela tava comendo? Ela tava comendo camarão. Por exemplo, ninguém fazia a menor ideia que camarão dava alergia, que aquela pessoa não tinha nenhum conhecimento. Aí as pessoas ficam com medo, poxa, aquela pessoa morreu comendo isso, né? Mas tá todo mundo comendo camarão também, por que só ela morreu? Não sei. Mas essa é uma informação que tem que ser transmitida pra frente. E aí você cria o Deus camarão. Você cria um rito, você cria uma história pra ele passar. não te punir. Não é nem punição, é pra proteger o grupo mesmo. Ok. Não tem nada de espiritual. Tipo, imagina uma época que não tinha escrita. Tá. Não tem escrita. Então, eu preciso passar essa informação pra frente. As 99 testemunhas sabem. Mas as próximas gerações, eu tenho que transformar num rito, numa lorota, numa história qualquer. Então, o conhecimento de senso comum gera, ao longo das gerações, conhecimento por meio dos mitos, de histórias, de coisas do tipo. Quando você pega um conjunto de histórias e faz um livro dessas histórias, isso vira uma religião. As religiões surgem a partir daí. Então, a religião é a segunda forma de aquisição de conhecimento. Quando a gente adquire conhecimento por meio de instituições religiosas, é uma forma de pegar o conhecimento de lá atrás, muito antes da gente nascer, e atualizar.
pra você não descobrir a roda o tempo todo, Uhum. né? Então você nasce já num lugar que tem uma língua, que tem ritos. Você sabe que você não pode casar com seu irmão, por exemplo. De onde você tirou isso? Eu não tenho conhecimento disso. Eu preciso casar com meu irmão pra saber, ou minha irmã, pra saber como é. Você não pode, porque já dizem antes, já tem um conhecimento anterior, que pode ser, por exemplo, no passado, que casamentos consanguíneos geravam filhos com problemas. O fato de ter uma desculpa religiosa pra isso é uma mera desculpa. Tá? Mas a ideia é transformar o ambiente em algo menos ameaçador quando eu não conheço a causa dos fenômenos geradores. Tá? E aí, beleza, ó, boa parte da nossa história, até os anos 1900, era assim. Ou senso comum, ou instituições religiosas. Ótimo. A partir do século XX, começou-se a separação entre o conhecimento formal e a igreja, principalmente. E aí surge a lógica científica. A lógica científica, ela surge a partir de um problema que foi apresentado pelo Kant. Na verdade, o Kant ficou puto com o Hume por causa desse problema, que era o seguinte. O Kant achava, Kant filósofo, tá? Ele achava, o Kant estudava o seguinte, a teoria da vida dele, ele queria saber assim, quais são os atributos mínimos necessários para a aquisição de conhecimento. Então, se você nasce como um organismo, o que você tem que ter como mínimo para adquirir conhecimento lógico-matemático? Isso que o Kant estudava. E aí ele chamava isso de imperativos. Os imperativos que os organismos, os indivíduos têm que ter. Aí noção de moral, noção de número, noção de ordem, aí ele tinha as ideias dele. Aí ele falava, por exemplo, para você conhecer o mundo, você tem que ter noção de número, né? Aí beleza. Aí o Hume brigava com ele, falava assim, não tem como você dizer se isso é verdade. Porque, ó, se eu pegar 100 pessoas, e faço um teste de números, e essas 100 pessoas entendem o jogo, quer dizer que toda a população vai entender? Não. Né? Porque você tem uma amostra menor. Aí beleza. Aí eu peguei mais 100 pessoas. Da mesma população, testei igualzinho. De novo, 100% delas passou no teste. Quer dizer que toda a população vai passar? Ainda não. Também. Mas já é uma amostra mais confiável, certo? Então, mas essa que é a ideia. Na época do Kant, o que ele queria descobrir? Ele queria descobrir se a teoria dele estava certa. Né? Só que para testar a teoria dele, ele tinha que fazer uma prova que é chamada prova por indução. Você tem que provar para 100 mais 100 mais 100 mais 100, você tem que provar para N pessoas, depois você tem que provar para N mais 1, porque se você provar para N mais 1, vale para qualquer N, porque para qualquer N você vale para N mais 1. Só que o número infinitesimal N não existe na natureza, né? Então, mesmo que você teste uma coisa em todas as pessoas do mundo, vai nascer alguém amanhã, e você não sabe se funciona, né? O Hume chamava isso de problema da indução empírica. Quando você faz experimentos, não dá pra testar por indução. Você não consegue testar infinitas vezes um experimento. Aí o Kant ficou puto com ele. Falou, poxa, eu não consigo testar se é verdade o meu experimento, né? Aí eu teria ficado brava também, sinceramente. Claro. Porra! E é exatamente esse negócio. Ah, mas a ciência não descreve isso, sabe? A ciência... Porque o objetivo dela não é esse, né? Aí o Kant morreu, coitado, puto com o Hume, né? Tal... Chegou no século XX, um rapaz chamado Popper resolveu o problema. Ele inverteu. Não é Popper. Não é Popper. Pelo amor de Deus. Não. E o Kant também não é de servir Kant. Isso, tá? não. Karl Popper, né? O Karl Popper foi genial, porque ele inverteu a questão. Ele falou, foi o que o Merigo falou. Se eu testo em 100 pessoas e eu encontro que o teste funciona na 100, não quer dizer que vai funcionar na população. Se eu testar em 200, 300 e continuar funcionando, eu não vou dizer que eu tô certo, tô dizendo que eu tô menos errado. Tá. E aí a ciência muda a lógica. O objeto da ciência hoje não é o acerto, é errar menos. Só que a gente informa isso para uma cambada de pessoas, que a grande maioria das pessoas que querem estar certas. Então, por exemplo, eu sou tímido porque eu sou de Capricórnio, né? E eu uso isso como um totem para me identificar. Se você bate nisso, eu não tenho experiência de vida para contradizer. Eu não sei nenhum método da relação entre ser de Capricórnio e tímido. Eu não tenho esse vínculo causal. Ah, mas tem. Quando você... isso é uma lorota, né? É uma puta desculpa que você se dá, né? Então, quando você fala que você é tímido porque é de Capricórnio, na verdade, eu acredito nisso, eu uso isso pra me informar, só que eu não entendo o mecanismo. Quando você fala, não é verdade... Na verdade, eu não vejo o ataque a um método, eu vejo o ataque a mim mesmo. Porque você se identifica e aí eu reajo projeta. E falo, isso, mas você é o cientista, você não sabe de tudo, blá, 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 né? Porque a gente quer estar certo. Só que o objetivo da ciência tá menos errado, né? E aí a conta não vai fechar. Exatamente. E aí é o que acontece, né? Qual a diferença entre os artigos bons e os ruins? Não tem diferença. Porque se você não sabe o método, você não sabe discriminar.
Qual é a diferença? Vocês são publicitários, você sabe. Não xinga assim. Que isso? Eu tenho família, Tem gente que fez universidades sérias. aí. Recebemos aqui de braços abertos, que é isso, né? Isso aí chama xiste. Não, vocês trabalham com publicidade, comunicação, esses bagulho aí. É. Esses bagulho, então, esses exatamente. lances aí. Não, já tô... Não, é verdade, é verdade. Tô 8 anos xingando o Kay já por isso. Tá certo. Dane-se. Tá? Hoje em dia eu sou muito taxativo. Todos vocês têm um lugar no inferno, em fila. Sim, Satanás vai batendo a bundinha de cada um. Isso. Tá? E Não, lá tá na frente tem o Kotler. Que aquele desgraça. Kotler já tá morrendo. Tem uma casa no inferno, Kotler já. Né? Na porta tem 3 caixas, 2 setas e um sol. Que explica a teoria dele lá dos 4P. Só Deus isso. do céu. Meu Deus do céu. Mas enfim, o problema aqui do pessoal, da boa parte das pessoas, as pessoas, como eu falei anteriormente, elas querem estar certas. E a gente usa a informação do mundo. No passado, a gente usava pra estar certo mesmo, porque você não tinha muito conhecimento do que controlava a gente, né? Então, quando eu te mandava uma carta, eu tinha que mandar em papel, tinha uma série de dificuldades. Hoje, você me fala uma coisa e ele fala uma outra coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo filtrar a informação. E aí, num mundo em que eu busco estar certo e eu não consigo filtrar a informação, o que eu começo? Eu começo a reagir às coisas. Então, eu crio um core de informação baseado no senso comum da minha vidinha. A minha vidinha, o que eu tenho da minha vida? É o que eu vivo. O que eu vivo é isso, né? Baseado nesse nessa vida, você cria uma regra normativa pra você. Ó, pra mim isso vale. Só que como o mundo tem muita informação, você não consegue testar sua regra normativa. E aí o que você faz? Você abraça ela e reage contra. E aí qualquer pessoa que fala alguma coisa, isso não bate na minha regra normativa porque você tá errado. E aí o mundo vai ficando cada vez mais hostil, sabe? Cada vez Mas pior. tem lógica também, né? Porque assim, se eu ficar toda hora disposto a destruir tudo que eu me concebe Sim. enquanto gente, eu não vou conseguir viver nunca, né? Tipo, todo dia eu vou ter muito que bem. ser uma nova pessoa. Muito bem. Então, Por além isso de que- querer estar certo, eu tenho também que querer proteger o que eu tenho pra eu ter alguma coisa, Isso. ter alguma estrutura. Você protege a sua E aí eu identidade. vou estar falando nas pessoas, que eu acabei de justificar o bolsonarismo agora. Mas a gente vai ter que Muito justificar, bem, muito se bem. você puder. Não, muito bem. Não, eu não me surpreende existirem pessoas conservadoras. É esperado, não é estranho você ter gente na sua família que é conservadora. Por quê? Porque, pensa a lógica. Se eu sou conservador e eu quero que o mundo seja conservador, o mundo, antes de tudo, vai ser previsível. O mundo conservador, você não pode casar antes dos 20 anos. Você não pode ter quantos namorados. Você tem que se vestir desse jeito. O mundo fica completamente previsível. Então, na verdade, as pessoas que são conservadoras, no fundo, elas querem ser felizes. Porque elas querem menos variações, Isso. menos sustos, menos coisas. E logo O que é uma grande ilusão, porque a vida é uma quantidade de coisas aleatórias que acontecem uma depois da outra. No né? limite, sim. Se a sociedade é estável, né? Se você garante... Se eu, como mecanismo de Estado, eu garanto uma sociedade estável, a tendência é que as pessoas fiquem conservadoras. Pra manter a estabilidade. A culpa é do Lula. Não tem nada a ver. A culpa não é do Lula, de Não, Bolsonaro, não. de porcaria nenhuma. Né? A questão é, exatamente, como é que você muda essa sensação estranha, né? De eu estar meio, não me atacando, mas eu estar questionando a mim mesmo. Você tem que mudar, e aí a ideia de educação científica, o jeito como você constrói informações. Você não coleta informação pra estar certo, mas sim menos errado. Sim. E- Esse estudo do autismo, né, que Uhum. a Bia O citou, clássico, né? o clássico estudo. Diz que ele baseou em apenas 12 crianças para fazer esse estudo, e isso saiu, isso foi publicado, espalhou e até hoje tá aí. Só que aí eu acho que é um lance, né? Assim, você pode contar pra gente todos os pontos em que a gente pode olhar para um estudo para descobrir se ele é real ou não. Que acho que o problema do nosso tempo são vários, mas um deles, você falou de publicitário, mas tem também jornalista, né? Tem os engenheiros também. Ih, meu Deus Que- do céu. Rinha de... Tá louco pra ser preso. E Vai. que é o tempo da imprensa e o tempo da Ah, ciência sim. são completamente diferentes. Exatamente. Então, a ciência, ela caminha de uma forma incremental, né, devagar e, como você falou, procurando estar menos errada. A imprensa precisa de coisa nova toda semana, então saiu a mínima coisa... E de num- temperatura também, eu já né? coloco lá a velha brincadeira do se o ovo faz mal ou não, que a gente viveu várias vezes. Um fala que é vilão, outro que agora é a solução. E a manchete, ó, estamos um pouco menos errados, não vai vender. Isso, É, exatamente. exato. Isso aí. exato. A manchete ponderada, tipo, veja bem. Veja bem. Não, tem que ser. O ovo é o novo vilão da saúde. E cada vez mais, né? Isso, por isso. conta do que a gente vê em redes sociais, o que precisa de inflamação, então tem que ser sempre para o super mal e o super E como bem. a imprensa e a mídia têm acesso às publicações, então fica todo mundo lá. Deixa eu achar aqui que estudo que eu vou usar para fazer uma manchete da semana.
o jeito seria, sei lá, fecha só pra... Mas gostei que você tirou do assinatura. nosso rabo e botou no do Elon Musk. A culpa é dele. Como que seja. Não, aqui é um jeito, assim, isso vai continuar acontecendo, né? Sim. A imprensa vai continuar, e não só a imprensa, como o próprio marketing, né? Eu vou pegar, As mídias em geral, né? eu vou lançar alguma coisa, eu vou procurar um estudo que vai me ajudar, ou vou financiar um estudo enviesado, né? De um jeito que não tá mentindo, mas ao mesmo tempo não pode estar completamente errado. Sim, Certo? sim. Não, então, a questão é você mudar o papel da educação para o indivíduo. Uhum. Porque, por exemplo, se eu parar pra pensar, ó, o meu comportamento online, se eu começar a pensar, tipo, eu vou responder, alguém me falou alguma coisa na internet, eu vou responder. Se eu começar a pensar que eu tenho que escrever, aquilo que eu tenho que escrever, eu tenho que estar sempre menos errado, tipo, você me falou alguma coisa que eu não gostei, vou responder você. Se eu responder de sopetão, não concordo com você, azar o seu, acabou, respondi, né? Porque eu acho que eu tô certo, eu acho que você tá errado. Agora, se eu quiser estar menos errado, eu vou ter que pesquisar. Vou ter que pesquisar as fontes, aí vai me dar trabalho. Aí eu fico com preguiça e não posto. Entendeu? Então, parece que é uma coisa inescapável, mas não é simples, só não é fácil. É simples. É uma coisa que você tem que educar a você mesmo. Para cada comportamento que você faz, cada decisão que você faz, não busca a melhor decisão, busca a decisão menos errada. Mas isso é um exercício de autoconhecimento também, de entender o seu, se dar a devido tamanho. Isso tem várias consequências, né? E tem um fenômeno, inclusive, que chama disjuntura, é um fenômeno da andragogia. Disjuntura. Disjuntura. Tá. A andragogia é a ciência que estuda a educação adulta, a educação para adultos. Ano passado eu estava dando um curso em Moçambique, né, para professores que formam outros professores, né, de adultos. Foi um curso muito interessante lá. Foi até engraçado, porque uma parte foi presencial, uma parte online. Mas uma parte online, eu abri a sala assim, aí tinha umas 20 e poucas pessoas, estavam todas dentro dos próprios carros, né? Assistindo a aula dentro do carro. Caramba. Todas. Aí eu falei, que estranho, né? Eu falei, por quê? Aí falou, não, porque acabou a luz no país. Porque tava tendo guerra civil no país, né? Por causa do presidente, aquele negócio todo. Eles estavam tendo aula usando a bateria do carro, sabe? Então, doido. Então imagina, né? Então, né, Ivy League é meu pau de óculos, não é verdade? É uma loucura, que acabou a luz, a gente não vai fazer mais nada, a gente vai ficar em casa chorando. Onde tem que fazer diferença é lá mesmo. Não, né? Ivy League é o meu pau de óculos, tinha que ser a capa do episódio. Eu sei que não vai ser, mas, cara... Grande frase. Misericórdia. Mas enfim. A gente tava falando muito sobre essa coisa da disjuntura, que é assim... imagina que você tá tendo uma aula e você acha a aula minimamente ok. Aí você tá acompanhando a aula. Chega uma hora que a sua cabeça enche. Já teve a sensação que você tá acompanhando a aula, o conteúdo? Não é um treinamento, tá? É aula mesmo. De repente sua cabeça enche. Aí você pede uma pausa. Fala, não, pera. Aí, isso nas minhas aulas acontece direto. A pessoa fala, não, pera. Aí, ou ela faz uma pergunta repetindo exatamente o que eu falei, porque aí ela tá falando pra ela mesma e não pra mim, né? Só que ela faz como pergunta, então é uma pergunta retórica. Ou ela faz isso, ou ela pede só uma pausa. Né? Isso é chamado de disjuntura. É o momento que você acumula alguma coisa, pausa. Acumula alguma coisa, pausa. Né? Na rede social, você não é exposto à disjuntura. Você não tem tempo pra pensar. Então você toma pau, toma mais uma. Aí você vai virando um autômato mesmo. Você vira um robozinho, né? A ideia, a pausa é muito importante. A aprendizagem ocorre na pausa. Não ocorre durante. Então você tá... É igual exercício físico. Você faz o exercício, faz a pausa. Sim. Quando que você cresce fazendo exercício? No intervalo. Não é durante o exercício. É durante... O bebê dorme e fixa o aprendizado no sono. Isso. Cara... Então essa coisa das mídias, assim, de sempre ter uma pauta quente, sempre ter uma coisa pra colocar você em alerta. Você não aprende nada, você reage às coisas. E agora, um indivíduo que é treinado a reagir, que tipo de dirigente ele vai escolher? O dirigente que ou bota medo dele, ou gera uma situação em que ele tem que reagir e ele vai ter uma resposta pronta, o mundo conservador. Entendi. Entendeu? Então compra essa caixa pronta de eventos. Se você operar nessa caixa pronta, tudo que você quiser sempre vai acontecer e vai dar tudo certo. Porra, me dá 2 caixas dessa aí, então. Entendi. Mas e aí, agora pensando numa outra questão, que é... Quando eu pensei nessa pauta, é porque muitas pessoas do mercado de comunicação ouvem a gente e elas são expostas o tempo inteiro a pesquisas comprovam que... E aí elas baseiam decisões estratégicas do trabalho delas e do que elas querem fazer para a carreira delas usando isso. E até pior, elas têm que fazer uma campanha e aí o chefe dela chega assim, ó, acha um estudo aí Isso. que Faz fala o o que a gente quer aí. Nossa, fica É até o famoso arrepiada. cherry picking, né? Eu vou escolher Acha um ali... estudo aí, Acha a tendência. Acha a tendência que vai Hoje eu me corroborar. peguei fazendo sem querer. Assim, uma amiga chegou e falou assim, não, eu queria assim. Eu falei, amiga, vai no chat GPT e pede pra ele dar fontes que ele vai te dar uma coisa que você precisa lá. Isso é só falei, marketing, pô, não é educação científica, nem um né? É pouco. só Isso. você Nem um pouco.
escolher. Não, que tipo de religião você precisa hoje? Né? Existe alguma sim. forma de você, não dentro desse negócio de acha um estudo aí, né? Aí já é outra coisa. Mas existe alguma forma de, justamente, na hora que você se topa com um estudo que você fala, nossa, que coisa maluca. Porra, isso vai impactar muito. Vou dar, sei lá, o ovo, vai. Pronto, o ovo agora faz mal de novo e diz que agora é definitivo. Não, outra coisa que é creatina, né? Outra coisa que tá A todo creatina. Que foi o que gerou essa conversa. Que agora a creatina não parece que não... Era muito estudada e de repente E não, de repente não, tanto, parece que não é tão bom assim você ficar tomando creatina à torta direito. Como é que eu vou abrir esse estudo? E quais são os sinais de que aquilo foi feito de uma forma que eu consigo confiar mais ou confiar menos? Pra você entender se o estudo foi bem feito ou mal feito, você tem que entender do método. Tá. Então é uma coisa que não tem um guideline, assim, que você bate o olho... Eu vou dar um exemplo. Inclusive com creatina. Um pouco depois da pandemia, apareceu uma hipótese fisiológica de que a creatina tinha um papel para melhorar um pouco a sua capacidade cardiopulmonar em pacientes muito graves, né? A função pulmonar melhorava um pouco, sobretudo para quem tinha Covid longa. E aí era uma hipótese experimental. Não dá para falar isso na internet. Então, se alguém disser que eu disse, né, que creatina era melhor para reduzir função pulmonar, vai se captar, tá? Eu tô falando de um estudo experimental e tal. E aí uma pesquisadora até aqui do Brasil pegou, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste, pega lá um grupo de pessoas com Covid longa, um grupo controle, né? Dá a creatina para todo mundo com suplemento sem exercício. Dá com exercício e observa os parâmetros respiratórios antes e depois, né? Ok. E aí viu que tinha um efeito, mas era pequeno. Era um efeito pequeno. Então, muitas coisas podem ter um efeito, mas é um efeito baixo. E daí você tem que pensar isso na população. Então, por exemplo, sei lá, se você toma creatina todo dia, você vai melhorar sua função pulmonar em 2%. 2%. Eu vi isso na minha amostra. Na minha amostra eu vi um incremento de 2%. Quando eu pego isso e jogo na população, a variabilidade aumenta muito. E aí ele fica inócuo. Então tem muitas coisas que você vê até no ensaio clínico, quando você joga para a população, some. Né? Eu vou dar um exemplo até da minha área de pesquisa de sono, né? Que inclusive envolve vocês. A apneia do sono. Não, porque eu preciso de ajuda de vocês agora. É o contrário. tá. A apneia do Você sono. colocava a gente Eu achei pra que tinha galera descoberto. dormir. Não, fui descoberto. Você tá vindo lá em casa ver meu sono, tudo bem tão mal. Não, a apneia do sono, né? Quando a sua garganta colapa, né? Porque aí você começa a roncar e aí ela fecha, você tem aquela parada respiratória. Se você tiver mais que 5 por hora, parabéns, você tem apneia. Né? Faz a polissonografia e tal. Aí a gente já sabe há décadas que o melhor tratamento é o CPAP, que é uma mascarinha que faz pressão positiva e aí a sua garganta não fecha. Né? A qualidade de vida é notável das pessoas quando você usa o CPAP. Então, a gente já tem estudos de eficiência mostrando que ele funciona, já tem estudos de eficácia e de efetividade. Na população ele funciona. Não precisa de mais estudos mostrando que o CPAP funciona, tá? Aí o que acontece? As pessoas não usam. Ou seja, não adianta nada. Então, assim, a gente diz, ó, você tá com apneia, o que você tem que fazer? Diminuir o peso e usar o CPAP. Você vai melhorar. Vai diminuir repercussão cardiovascular, um monte de coisas. Legal. Então parece que as pessoas entenderam, né? Chega o médico, no alto da sua sabedoria, ó, aqui, ó, tem a solução pro seu problema, tá aqui o CPAP, né? É só você usar. Aí o que é quente na pesquisa hoje? É a aderência. A pessoa não usa o CPAP. Na hora de dormir, ela não bota máscara, ou ela bota de qualquer jeito e não funciona. Não tem a aderência à prática, à técnica. Uma técnica que sabidamente funciona. A gente começou a fazer pesquisas com isso, contratou um antropólogo pra ir na casa da pessoa dormir, ver ela lá usando e tal. E aí tem um trabalho na Holanda, fantástico, que é com antropólogos, que era assim, eles verificavam, porque quando você dorme com uma máscara, tem um aparelhinho que faz um barulhinho e você dorme com a máscara, né? E eles começaram a ver as percepções da família sobre o parente que estava usando, né? Sim. E aí eles começaram a ver. E aí, por isso que o cara parava de usar, porque a maior parte é homem, né? O homem melhorava, ele sentia muito melhor. Só que diminuía a percepção de masculinidade dele pelo cônjuge. O cônjuge achava que ele era uma pessoa doente. E não era explicitamente, mas aí você usa a técnica antropológica, qualitativa. Tô chocada! Aí os desgraçados não aderem, né? E não é culpa da mulher nem do cara, não é de ninguém, é do contexto, né? Vocês lembram do Dragon Ball? Lembra quando tinha o Goku? Lembra o Goku? 11 CT, mentira. Não, nada a ver. Lembra quando o Goku tomou a pancada lá do Freeza da primeira vez? Ele ficou dentro de uma redoma de água com um CPAP lá? 370 episódios? Não achava que ele estava se recuperando. As pessoas tinham a percepção do CPAP como sendo isso. Tem até hoje a percepção do CPAP como sendo assim. É uma coisa que quando você está convalescendo. Uma coisa não? médica. E pior, é uma coisa que tem que acabar.
Então, assim, Tem que acabar. você melhorou, então não usa mais. Product né? placement. sim. Então, por exemplo, vocês pagam dinheiro pra ir correr em cima de uma esteira igual um ratinho. Pra isso vocês pagam. Por quê? Porque andar na esteira é associado com saudabilidade. saúde, Por que usar Por que você não pode ser igual ao Goku, que você vai ficar mais Não, forte e- usando o CPAP? Uma publi grátis pro CPAP é que essa porra dessa maquininha nem faz mais barulho. Eu Então, passei por uma melhorou experiência muito. recentemente, não A tem mais técnica nada. melhorou muito. A luzinha sabe? é pequena, É a isso não te percepção da incomoda. marca mesmo. Usem essa Você porra. pegar o Goku como garoto propaganda, eu acho que o negócio de Pois é. Liga pois é. agora pra Liga Bandai. agora. Então, eu tava lá na China há pouco tempo atrás, e lá tem um caso, uma incidência grande de apneia, né? E aí eles precisam usar CPAP. O que eles começaram a fazer? Uma ideia muito boa. Tem as novelas na China, né? Novelas de lá. E eles começaram eles inventaram um personagem com apneia. Na novela. Pra normalizar pra sociedade. E o cara tinha uma outra história, não tinha nada a ver o CPAP. Aí ele aparecia dormindo de CPAP. A galera começou a usar. Repara, então isso é uma coisa científica? Não, é da percepção, você vai construindo, precisa da área de vocês. Então, Fazer e um aí... rebranding do CPAP. Mas É. o que eu ainda Mas não tenho a resposta aí é comunicação usada pro bem, né? É. Pra O que eu ainda não tenho a resposta é: olhei o estudo. Bom ou bosta? Você não sabe. Nunca tem como saber. Então, né? Tem um pouco. essa é a minha Tem um questão. pouco. fala. Porque assim, eu acho que eu não confio, não acredito. Eu que gostaria de acreditar, né? O Luiz Assudo também não acredita, a Bia não acredita, ninguém acredita aqui. Cientistas. Que o marketing vai ser usado, vai convergir pro bem da ciência Ah, e é. desenvolvimento da população. Isso aí. Mas Mas se fosse só a gente fazendo tudo. Não, a gente adora fazer coisas boas pro mundo. É uma coisa que a gente tem predileção. Gente, assim, tal qual o marketing, né? Você também tem uma dose, né? De estudos e de Sim. cientistas que também são movidos pelo mesmo, Óbvio, pelo mesmo exato. combustível que é o capitalismo. Isso, né? isso, Então, isso. então tá tudo certo. Não, e aí assim, só que assim, eu fico me perguntando se tem como a gente, porque aqui a gente tá pensando em escala, né? Como é que, tipo, basicamente, como é que eu convenço a população de que tem que ir lá tomar vacina, isso sem ser um atrito na sociedade. E é isso, assim, a comunicação ela vai ter que entrar nessa de todo jeito, porque existe uma questão que existem várias formas de você ser iletrado pra alguma coisa, certo? Você pode saber ler, você vai pegar o livro do Guimarães Rosa e não vai entender porra nenhuma. Então você tem que... Tem várias formas de letramento. Letramento para artigo científico, tendo a crer que não existe. Porque eu fazia letras e aí eu arrasava lá. E você aprendeu todas? Pô, de A a Z, de alfa a zinco. E aí eu pegava em alemão, em filosofia, em psicanálise, deitava. Aí eu fui trabalhar com revisão, sei lá, artigo da engenharia. Eu sei ver se tá bem escrito, eu sei editar aquilo, mas eu não sei medir a qualidade daquilo e eu não digo nem por uma questão de não conhecer tecnicamente. Eu não conheço a estrutura de pensamento deles. É o glossário. Então você não consegue se letrar pra ler ciência. Você não tem pra ler ontologia. todas as ciências do mundo. Você pegar um estudo, você não consegue entender. É isso. Dependendo da área. Então, assim, eu acho que de uma certa forma a gente vai ter que generalizar isso de alguma forma, porque eu não posso falar para as pessoas, tipo, vai lá, como é que chama aquele lugar que tem todos os artigos do mundo lá? Vai lá no Google Escolar, no Google Acadêmico, e baixa os artigos, lê uns 5 ou 7 pra você formar sua opinião sobre. Não posso fazer isso, né? Eu preciso, de alguma forma, generalizar isso. Algumas certas revistas científicas aí que a gente achou que era o futuro são passado, né? Na Foi uma verdade. indireta? Não, sem. Não, mas ele sabe quem são. Ele sabe, ele Não, sabe casos isso deles. é um bom caso, porque nessa questão de confiabilidade, um dos pontos é revisão por pares, né? Então você submete a sua pesquisa para outros que vão indicar se aquilo lá realmente é válido ou não. É ter uma segunda opinião, uma terceira opinião da mesma coisa, é E isso? de alguém que tem o conhecimento da área. Né? Entendi. E um lance famoso né, durante a pandemia, o tal do estudo da cloroquina, né, que foi utilizado, foi publicado na Lancet, né? E era um estudo com 100 mil pacientes, né? Um negócio desse, bastante gente, então, putz, e foi verificado por outras pessoas. Mas o Pazuello faz um artigo de revisão por pares com a Nise Yamaguchi e o Dr. Taishi. O que adianta esses Que pares? pares são esses, Exato, né? entendeu? Então, Tipo, assim, a gente reconhece o nosso erro aqui, como publicitários, mas a ciência também, nesse Isso aí, caso, Sem dúvida. errou, certo? Sem Só que a dúvida. ciência boa se corrige, Sim. certo? Sim, sim. Que pode acontecer, não é porque saiu na Lancet que eu vou... Simplesmente Isso. aquilo vai ser a verdade. É que as pessoas acham assim que um artigo já é evidência suficiente, quando na Isso. verdade você tem que Isso. concatenar alguns, né? Tá. E aí, assim, eu concordo com o que ele fala, assim, não existe letramento para qualquer tipo de ciência, tá? Mas tem uma média, dá pra chegar perto, tá? Que é o que eu vou tentar fazer agora, que é falar dos tipos de estudo. Basicamente, você pode pensar uma pergunta de pesquisa em 3 partes, que são 3 estudos. Inclusive, assim, o melhor jeito de você avaliar um estudo é você tentar fazer um.
Porque você entende todos os desafios e aí Incrível que a você... resposta é sempre estudar, né? Se você for estudar... Isso. Mas sempre tentar estudar mais. fazer. Não, Muito legal, quer né? ver? Vamos bolar um estudo aqui. Me dá tá? a mão. Vai. Eu vou fazer um estudo mais fácil primeiro, que historicamente Obrigada. ele tem uma história. Obrigada, viu? Que é a relação entre cigarro e câncer. Tá. Tá? Fumar e câncer, que é bem clássico. A relação entre fumar e câncer só foi bater o martelo para ter legislação, para de fato não ter propaganda, nos anos 70. Tá? E fumar, as pessoas fumam há muito tempo. Sim. Vocês podem procurar no YouTube, 1961, né? Lembra 90 Minutos, lá, no programa dos Estados Unidos? Apareceu o presidente da Philip Morris dizendo, o debiloide, né, dizendo que mulheres grávidas deveriam fumar porque os filhos nasciam mais esbeltos. Sim. Metendo essa. E até sabe? demais, né, no caso. Em rede nacional. Mas enfim, tinha lá o bichinho vestido de cigarro, dando cigarro pra criança na escola. Meu Deus do Recentemente céu. teve o Tempo cigarrão bom, também, hein? a criançada Era fumando sem- com ele, né? Tem um cigarrão, Era né? sem mimimi nessa época, a É. criançada ficava na rua até tarde. São 10 horas da noite, você sabe onde seus filhos estão? Não era tão antigo assim, cara. Meus heróis de infância, assim, esportistas, andavam desfilando com Isso. logos de cigarro. Claro, né? Hollywood, né? Essas É. coisas todas. Então, então, vamos pensar a relação entre cigarro e câncer, tá? No início, vamos pensar que é uma relação nova. Ninguém testou ainda relações cigarro e câncer. Aí começou a aparecer muito caso de câncer. Não era esperado ter 50 casos por ano, tá tendo 500, sabe? Aí, vamos ver, tem que ter alguma coisa. Aí você começa a fazer um rastreio teórico. Fala, parece que o cigarro tá aumentando o consumo de cigarro, tá aumentando o consumo de a incidência de câncer. Beleza. Então, o primeiro estudo é chamado estudo transversal. É um estudo em que você vai pegar o máximo de tamanho de amostra que você tiver, você vai pegar todos os casos que você tem, porque é uma associação nova, né? Só que quando você pega todo mundo, você vai ter muito falta de fator de inclusão e exclusão. Pode ser que nessa amostra tenha mais homem que mulher, tenha pessoas mais velhas e não mais jovens, rendas diferentes, lugares diferentes, porque você vai pecar pelo excesso de tamanho de amostra, tá? Tudo bem? Então a primeira fase Tô bem. não sei se a associação existe, vou pegar todo mundo que eu tenho, né, e testar. E aí, a variável fumar, ela é chamada de exposição. Tá. Você é exposto ao cigarro, isso vai gerar um desfecho, que é câncer, em teoria, tá? Beleza. Então, aí eu faço um teste disso. Então, ó, você não vai ter as pessoas que fumam e que não fumam. Você vai ter dois grupos, quem fuma e quem não fuma. Você vai contar quantos doentes você tem. Quantos doentes você tem em quem fuma versus quantos doentes você tem em quem não fuma. Isso é chamado razão de prevalências. Você vai dividir duas prevalências. A prevalência de câncer em quem fuma e a prevalência de câncer em quem não fuma. Ok. Se o resultado der 1, quer dizer que o número de doentes é o mesmo nos dois. Então não tem associação. Tá. Se o resultado é maior que 1, você tem mais doente no exposto, que fuma, do que no não exposto. E aí, esse resultado, eu posso publicar como um dado. Eu publico, outros pesquisadores veem. Sim. Só que É um dado que você encontrou. encontro e Sim. publico. Foi o que aconteceu no começo da Covid. No começo da Covid só tinha estudo transversal, né? Você pegava muito N, tinha o tamanho de amostra grande, só que tinha muito viés da amostragem. E tudo bem, faz parte. Lembra da Zika e microcefalia? Lembra da questão da Zika e Sim, da microcefalia? Zika. Isso, no começo ó, tinha... Zika vírus. Em média, você tinha lá 2 crianças com microcefalia por ano. Começou a aparecer 20, 30, né? Pô, tem algum problema. Começaram a achar que era por causa da Zika, né? E aí, no começo, era só estudo transversal. Pegava o N grande, o N que tinha, fazia o teste de razão de prevalência e dava. Parece que tem uma associação. Aí, com isso, eu consigo pedir dinheiro para fazer o caso controle, que é o segundo tijolinho. O caso controle é um estudo que é chamado de causalidade reversa. Então, por exemplo, eu acho que pessoas que fumam têm câncer. Vai ter mais chance de ter câncer de pulmão. Eu acho, né? Um jeito de testar é fazer o contrário. Eu pego o desfecho e olho para a exposição. Eu faço o contrário. Então, eu acho que se você fuma, aumenta a chance de ter câncer. Então, eu pego um monte de pessoas que têm câncer e que não têm e vejo se elas fumam ou não. Percebe o caminho contrário? Sim. O caminho é de fumar pro câncer. Eu pego o contrário. Eu pego um monte de pessoas Do câncer pro fumo. cigarro. pro fumo. Isso é chamado causalidade reversa. Excelente. É isso que o caso controle faz. O que é o estudo caso controle? Eu defino muito bem o caso, que é o câncer. Defino, ó, tem que ser esse tipo de câncer feito por esse médico, o diagnóstico desse médico, com tal método. Eu defino bem bonitinho o caso e pareio eles com controle igualzinho. Mesma proporção de homem, mulher, idade, comorbidade e tal. O grupo controle é igual ao caso, exceto pelo fato de que um tem câncer e o outro não. E aí, com base nisso, eu olho quantos fumam em cada grupo. E aí eu uso uma outra medida que é chamada razão de chances.
eu comparo a chance de ter câncer em quem fuma versus a chance de fumar de câncer em quem não fuma. Tá. Tudo bem? Se essa divisão der 1, quer dizer que tanto faz. Você ter câncer ou não, dá na mesma. Não tem excluindo os vieses do primeiro estudo. Entende? Eu já excluí os vieses, porque as amostras são homogêneas, né? Se der maior que 1, parece que de fato, tem mais chance de ter câncer se você fuma, né? Beleza, publica o segundo. Depois que eu publiquei o segundo, agora vão me dar mais dinheiro para fazer o estudo mais caro, que é o estudo de corte, que é o longitudinal. Ou não, vou mandar você Pode ser também. Pode ser também. Se quem tá financiando a empresa do- Big Cigar não gostou Tá dessa chegando história. em lugares que é melhor não. Mas é o que normalmente a gente faz. Então, chegou no terceiro nível, agora você tem dinheiro para fazer a corte. O que é a corte? Você vai coletar a exposição e o desfecho em momentos diferentes. Então, por exemplo, eu pego quem fuma e quem não fuma. No momento 0, ninguém tem câncer. Tá. No momento 0, ninguém tem, tá? Eu tenho lá o grupo de fumantes, o grupo de não fumantes, ninguém tem câncer. Tá tudo pronto? Felicidade, bom Natal, vai viver sua vida. Aí eu observo eles por 2 anos. Aham. Depois de 2 anos, eu conto quantos doentes apareceram num grupo no outro. Isso é chamado incidência. Incidência é o número de novos casos num período de tempo. É equivalente à noção de velocidade, né? Um carro anda 30 km por hora. A incidência de uma doença é 10 casos por mês. É uma velocidade. Então, é como se você tivesse o exposto e não exposto, é como se fosse uma pista de corrida. E a velocidade do carrinho são pessoas doentes. Onde o carrinho chega mais longe? Né? Qual carrinho que chega mais longe? O carrinho dos fumantes ou dos não fumantes? E aí você faz a razão de incidências, né? Se o resultado da razão de incidências dá 1, quer dizer que os 2 carrinhos percorrem a mesma distância no mesmo tempo. Logo, tem a mesma quantidade de doente. Se der maior que 1, quer dizer que um carrinho vai mais pra frente que o outro, né? E aí, com esses 3 estudos juntos, aí eu consigo comprovar. E isso ter uma levou evidência. 10 anos pra fazer. Levou 25 anos Caramba. pra fazer os 3 estudos. E nisso ficou toda a imprensa e a mídia... Até porque tem estudos desses de corte que acompanham a pessoa por 25, muito 50 anos. Muito tem tempo. Tem uns estudos loucos desses, Não, assim. e aí a briga com vocês, né? O povo do marketing da Souza Cruz, lá da Philip Morris. Por quê? Quando tinha o estudo transversal, o povo do marketing da Philip Morris... Ah, mas isso aí tem um monte de viés. E aí não tinha jurisprudência, continuava lançando cigarro. Saiu o caso controle. Ah, mas o caso controle não tem validade externa, não vale pra toda a população. O desgraça. Aí faz estudo de corte. Aí o estudo de corte é mais caro, fica olhando as populações, Por mais até tempo. bater o martelo. E aí, isso é importante. Nesses 25 anos de teste, os stakeholders ganharam muito dinheiro. Lógico. Porque ficava comprando ações das empresas de cigarro, continuava vendendo, né? Ainda fazia AUE na internet para fazer mais pessoas prestarem atenção na questão, porque fumava mais, né? E aí, quando surgiu a legislação, foi só vender as ações. Perfeito. Percebe? Percebo. E, então, quando a gente vai olhar um estudo, seja porque ele caiu na nossa mão ou porque a gente estava pesquisando sobre um assunto e achou algo que parece interessante, existe uma etapa que ela é... Então, a etapa final do estudo de corte, ela é mais confiável? Sim, porque em geral teve as outras anteriores. Ah, Mas a gente do nunca que chega nesse nível de estudo informação, primeira né, etapa. Não é, A mas... gente, né, do marketing, do marketing. Mas Nós, os meninos do Não, vídeo. mas fala pra mim, vocês podiam aprender isso na graduação, não podia? Podia. Claro. Obrigado. Era Com bem, certeza. teria sido bem Acho importante, que era na verdade, nem na verdade. graduação isso deveria ser Isso até é no médio. ensino médio. Eu acho até que a gente teve É. essa aula, só que ela não tava Teve, muito... né? Eu não tive, não. Não tinha. A única Eu coisa não tive. que eu minimamente fui ensinado é verificar a fonte, né? Ah, você viu a fonte, é alguém confiável. Não, assim, a gente boa. até leva, né? Leva em consideração, né? Por exemplo, esse terceiro estudo é um acompanhamento de longo prazo. Então, quando a gente lê que saiu um estudo que acompanhou por 25 anos um determinado caso e chegou a uma determinada conclusão, Aí já é. né? verdade. Então, a gente tende a acreditar que ele é sem saber que tem um histórico todo por trás, né? E Mas não nesses 25 necessariamente- anos, essa teoria ficou sendo questionada, pressionada e... Ficou sabe, batendo e E tal. vai pra Sim. congresso e volta, e E sobe, ainda desce. assim a gente que duvida, né? Fala, não, é tipo, sei lá, estudo sobre aquecimento global, sobre... Então, eu vi, acho que era no Daily Show, tá muito bom, aliás, recomendo assistir Tá começando, Daily Show. né? Dá uma força nos meninos. Não, né? é os meninos agora eles estão brilhando, né? Porque tem muito assunto. Mas era mostrando estudos e gráficos sobre alterações climáticas e aquecimento global. E o cara falava, se você virar o gráfico ao contrário, continua indo pro cacete, entendeu? Não tem mais cenário bom. Não tem cenário bom. O gráfico em pé, deitado, tá ruim. Esse é o tipo de corte aí que você precisava, tá vendo? Tamo aqui, só corte. Se você tá com dúvida, tem uma coisa que você falou bastante, a gente tá falando de
saúde, né? Eu vi bastante o termo padrão ouro, né? O que é isso? Não, o padrão ouro é o melhor procedimento disponível atualmente para testar alguma coisa. Tá. Então, por exemplo, o melhor padrão, ou para testar ou para tratar. O padrão ouro para apneia do sono é usar o CPAP. É o melhor tratamento, que tem mais eficácia, maior tamanho de efeito, é esse, né? Então, para medicamento é meio difícil ter o padrão ouro do medicamento para alguma coisa. Medicamento tem 1 ou 2. Mas quando você pensa em tratamento funcional mesmo, existem alguns. Mas não tem para tudo. Sim, Não tem padrão ouro para tudo. Mas se eu quiser virar e falar assim, pô, eu acho que passar a ruda na testa cura a apneia do sono. Eu vou ter que comparar com o CPAP. Vai ter que comparar E com aí, o se o CPAP. seu resultado for tão bom quanto o CPAP, beleza, aí vamos embora. Isso. Você começa comparando com nada, porque provavelmente vai ser igual. Certo. E depois você compara com o CPAP, com o tratamento convencional. Eu queria trazer outro exemplo aqui para você nos ajudar a descobrir quem tá certo e tá errado. Que Fala isso. Quem tá Fala menos isso pro errado? cientista. quem tá menos errado. Que é a questão de bebida alcoólica, né? A gente errado. tem tem vários estudos. estudos afirmam Estudos comprovam. Uma cerveja por dia, né? Faz que você viver 90 isso aí. anos. Tem gente que fala, não, uma cerveja por dia. Não, ou a tacinha do de vinho vinho. por dia. Não, mas Clássico. esses estudos já ficaram... Tacinha de vinho, mas esses já caíram. Mas tem os dataram, outros esses que já é dataram. nenhuma dose de álcool É pode segura. considerada Que são os segura. mais, são os mais recentes. Isso, exatamente. Mas olha isso. o tamanho do estrago, porque isso virou uma questão Virou cultural uma questão também. cultural, uma tacinha de a vinho por tacinha. dia. Digestivo. Digestivo, Que perfeito, é isso? isso aí. E aí você pegou isso, acreditei, porque eu quero, né? Como você estava falando, eu quero Passou acreditar nisso. 25 anos na vai. tacinha. Né? Nunca mais eu consigo desmentir, eu não consigo... Isso, mas é que é o lance todo né, para ir mais longe nessa questão. Essa exata discussão está baseando leis nesse momento. Está baseando a discussão tributária, está baseando uma série de coisas. Como o estudo da cloroquina, né? Sim, e é sim. tipo xixi na piscina, porque no momento que Não, o negócio ele- caiu... Não, é por isso que o cara tá milionário. É cada... Não é? Sério, eu sou muito seu fã. Caiu esse estudo na piscina, você nunca mais tira. Não tem como tirar. Não tem como piscina. tirar. Não, Tem uma que fazer salva um de filtro Merigo, gigante. você é o marqueteiro que tem que trazer a ciência do É mundo. isso, Você tem essa missão. Não é? Você, e Muito assim, bom. por mais que tenha saído estudo desmentindo que tacinha de vinho não é segura, cara, isso já tá culturalmente na cabeça. Sim, das pessoas. sim. Como eu faço? Então, é que uma coisa que melhorou muito são técnicas que a gente chama de efetividade econômica de táticas de saúde. Então, por exemplo, se eu coloco um cardiologista em cada um dos postos de saúde, quanto que eu vou economizar de dinheiro porque eu tô evitando infartos? Tá, Né? Às vezes sim. compensa, às vezes não. A tecnologia para isso melhorou muito. A gente consegue rastrear melhor o custo das coisas e tal. Então, quando você pensa, por exemplo, de fato, o que é fato, né? Não existe dose segura de álcool. Não tem, tá? Isso a gente entende pela fisiologia. Então, o álcool, de boa parte das drogas, ele é o que causa danos mais sistêmicos ao corpo. Porque ele ataca vários órgãos ao mesmo tempo, só que ele ataca pouquinho, e as pessoas vão bebendo muito. Né? Sim, sim. Então, são anos de contínuo, né, exposição. E aí, hoje a gente já sabe, por exemplo, que se as pessoas bebem muito, ou bebem mesmo na quantidade normal delas, isso vai gerar... É oneroso para o Estado. Já é esperado que vai ter certo X de casos de câncer e tal. Então, se eu começar a fazer propaganda dizendo que não existe dose segura de álcool, vai diminuir um pouquinho. Talvez essa diminuição seja na casa de bilhões de reais para o sistema público. Vale a pena. Vale a pena, porque às vezes a pessoa não quer beber porque ela quer beber porque tá acompanhando as outras, sabe? Então você automonitorar o seu... Não é pra você não beber, mas se você automonitorar melhor o seu comportamento de consumo, melhor pra você, melhor pra todo mundo. Sim. Então você não bebe pra ficar feliz, você bebe pra ficar menos triste. Sabe? Ih, é o menos errado. É o menos ciência, errado. mentira. E tem um isso. comportamento, falando em bebida alcoólica, né? Que é inclusive um tema que eu quero trazer pro Braincast, que é meio automatizado, né? Assim, Sim. já tá, não... Você tá aqui, vamos acostumado. beber, tá acostumado, virou uma coisa do dia a dia. Quer ver um exemplo bobo? pouquinho Cinto não de faz segurança. A galera 40 anos atrás não usava cinto de segurança. Aí chegou o Paulo Maluf no Roda Viva. Isso. Foi muito legal isso. Foi o Maluf que Esse- fez. Pesquisem, se você não sabe. Mas é uma coisa cultural, as pessoas não usavam. E aí, vamos impor, né? Aí a pessoa, mas tá restringindo minha liberdade. Fala, sai do Isso. seu. Sai do seu. Você vai morrer! Você vai Não, se morrer! bater o carro e dar problema, eu que vou ter que te tratar. E vai né? morrer isso. 4 pessoas, não é só você, É, seu isso. trouxa. Sim. Começou a surgir estudos disso. Falar, ó, quanto economiza só fazendo as pessoas colocarem cinto. Porra, pra caramba. Ah, então azar o seu. Você está dando um pouco, entre aspas, da sua liberdade por um ganho da coletividade. Então, você beber um pouco menos tem o mesmo impacto. Tem o mesmo impacto. Você vai ter uma vida melhor, vai ter menos
mais autocontrole, ser menos impulsivo. É muito bom. Né? Começar a beber mais tarde. O mais importante do álcool não é o quanto você bebe, é quando você começa. Se você parar de comer... Porque em vez de você começar aos 16, você começar aos 22, porra, a diferença é gigante. Gigante, incomensurável o impacto. E aí o efeito é em cadeia. Aí cria uma cultura pra isso. Né? Eu sou da opinião, assim, aí é opinião baseada em argumento antropológico, assim, que a exposição a toda e qualquer droga deveria ser como ritual de passagem. Então, por exemplo, até os 25, você não pode usar nada. Tem que formar o cérebro inteiro. Maturou aos 25, o cérebro maturou, esbórnia. Aí você se estraga, faz a desgraça que você quiser, você vai ter muito menos impacto na sua vida. E quando que você sai da esbórnia? Também Quando tem você quiser. uma... Não, aí quando você quiser. Aí você já tá com o cérebro formado. Mas se você, entendi. Depois dos 25, você tem muito mais autocontrole disso do que quando começa aos 16. Não só o que se formou, mas também com o cérebro terminando de se formar, você também tem e as suas cognição histórias de vida. melhor. E o próprio impacto no corpo, né? Claro. Você se adiou muito, né? Você adiou 10 anos. Né? Vai doer menos. Tem uma coisa de novo, né? O marketing, a imprensa, que traz essa linguagem. E você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas nenhum estudo vai trazer expressões sensacionalistas, tipo revolucionário, nunca antes visto. Alguns de sociologia vão trazer revolucionário. Não tem nada bombástico no estudo, é meio... Eu acho que eu nunca Você falou que quem já contou vi pra gente, você transformação. estava até estudando mandarim, né, pra ir na fonte, como que é? Ir na fonte primária? De alguns trabalhos, e russo também. Caramba, tá algumas bom. coisas. E é isso, tá vendo? Tem que estudar. Não, mas esse é o meu... estudar é o jeito mais difícil de ser pobre, tá? Estudar é o jeito mais difícil de ser pobre, porque eu não venho minha força de trabalho para detentor dos meios de produção, eu só Me estudo. deu até lágrima no olho. Mas é isso mesmo, né? Então, como eu gasto muito tempo estudando, então... Aí chega a partir de um certo ponto falando, não tem como voltar mais atrás. Então, é isso, eu vou continuar estudando. E a parte legal é que você realmente entende como... Assim, você não entende... você não encontra o caminho das coisas, mas você entende como elas funcionam. E aí você passa a se importar com muito menos coisas. Por isso que eu falo que você entender, mais importante do que tá certo ou errado, é você entender os métodos. Se você... E de novo, pra quem tá ouvindo, se vocês quiserem ouvir de novo aquela parte que eu expliquei dos tipos de estudo, se você guardar essa informação, isso vai servir como disjuntura pra você pensar várias coisas. Do processo decisório de vocês pra várias coisas. Por isso que e aí tem até a ver com o papel da educação. O papel da educação hoje tem que ser invertido. Não é voltar, não é você estudar pra ser advogado, engenheiro, médico. Não é estudar pro trabalho, é estudar pra você entender a você mesmo. E a partir daí você vai desenvolver certas competências. E essas competências você aplica em alguma coisa. Né? Só que essa educação não é do adolescente, porque adolescente é a fase que tudo faz sentido porque você é um otário, né? O cérebro é uma geleia. Então é importante assim pensar, puta, eu perdi minha adolescência, agora... Não, mais importante do que o adolescente estudar direito é a gente refazer o Enem. Deixa como recomendação, prova de conceito, não precisa acreditar em mim. Pega a aula do YouTube de Enem, assiste, briófita. Vai estudar lá o que é uma pteridófita, N, 2N da reprodução lá. Pra que você vai fazer isso? Pra nada. Guarda na sua cabeça. Vai guardando esses conhecimentos. Teorema de Pitágoras, as coisas de física, guarda. Quando você tiver que entrar em contato com um novo conteúdo, vai gerar uma disjuntura. Isso vai ligar e você vai ser muito mais criativo. Sim. Muito mais criativo. As pessoas buscam ser criativas, só que criatividade é uma consequência e não uma causa. É a consequência de você estar o tempo inteiro em contato. É um músculo que você exercita e também é uma quantidade de referências que você vai... A primeira vez que eu ouvi o Altair falar exatamente isso que ele tá dizendo neste momento, eu lembro que eu falei, cara, tem umas coisas... viçareiro, né? Exatamente. Eu falei, teve umas coisas que de fato aprendi lá no ensino médio, que foi gerar esse clique agora, com 30 e tantos anos, que eu assim, mudei um pouquinho o escopo do meu trabalho e comecei, por exemplo, a trabalhar mais com dados, né, de maneira bruta, né, então pegando Excel mesmo e fazendo eu mesmo. E aí falei, peraí, nossa, várias coisas do ensino médio começaram a fazer sentido. E volta. Eu quero trazer outro exemplo recente, assim, falei isso dessa linguagem sensacionalista, acho que conflito de interesse é a coisa mais, talvez, comum de você descobrir, né? O negócio é sobre vinho e é de uma empresa que faz vinho, seja, peraí, esse estudo não sei não, né? Eu fui exposta uma vez a uma Citu, que foi, eu vou falar bem codificado assim. Você vai dar o milagre sem dar o santo. Que é uma empresa farmacêutica. São as mais... Ela abordou um lugar que eu trabalhava
pra fazer uma publicidade de um hot site que falava de uma doença. Hot site. Lembra antigamente? Lembro, O hot 2005. site fazia. Agora tudo é Hot hot site. E aí era pra falar de uma doença que acometia o útero e tinha a ver com menstruação. E aí, eu e outras mulheres envolvidas nesse trabalho achamos muito curioso, Eu já tô porque arrepiado já. somos todas mulheres que têm útero e a gente nunca ouviu falar dessa história. E não temos 15 anos, né? Assim, tipo, nós já vivemos bastante. Nunca ouvi falar desse negócio. Menina, que perigo, né? A gente nunca sabe. Aí, abrimos o site pra ver. E aí, os sintomas eram coisas normais que acontecem quando você Muito menstrua. sono, irritabilidade, variação de humor. Não, e tinha uma coisa a ver com o volume do sangramento, que é uma coisa que varia entre as pessoas, né? Existem pessoas que sangram mais, sangram menos, é a história do fluxo, né? E aí fazia parecer com que essas coisas fossem grandes sinais de alerta. Foi dado um nome perigoso pra isso. Um nome perigoso, essas coisas que são normais, colocadas ali como sinais de alerta. Pra vender um remédio. Pra você. E aí é sempre essa coisa da publicidade da Big Pharma, que é né? fale com seu médico. Isso. Pro seu médico ir lá e prescrever E o aí o negócio. site era, né, uma frase cuide de você mesma.com.br. E assim, tudo envelopado no Isso. amiga, o autocuidado, né, queridas? E aí, a gente foi olhar, mas de onde que vocês estão baseando essa história? E era um negócio inconsistente, nada com nada. Que assim, alguém deu na veneta de alguém inventar um remédio, parece que é isso, sabe? E aí, mexendo nesse grupo, que é um grupo que a gente sabe que... Você criar o problema pra vender a solução, né? Exato, mas também existem menos pesquisas sobre útero e menstruação. E era Big mesmo, não era fitoterápico o negócio? Não, era Big, depois eu te conto. E aí, dissemos que não, e a história sumiu. Não é uma doença de verdade, não existe. Bom, tudo bem, já ouvi argumentos também que, enfim, deixaria, né? Faria muita gente corar, assim, né? Não, enfim, é né? foda, porque é muito sério, todo o lance cara. dos Muito opioides sério. lá nos Estados Unidos, com o que a Big Pharma fez para justificar, é isso, e vai inventando informação. Tem um caso recente que aconteceu agora, da empresa. E aí vai ver, faz 8 anos que aconteceu. 5 anos é Não, foi recente. semana retrasada. Tá bom. O negócio da Colossal, lá, aquela empresa que Que tá tirando os bichos da desextinção dos animais, né? O lobo. Com CRISPR. Ainda bem que eu não fui atrás disso, eu tava fora. Então, e aí Tava quebrando a clavícula, né? eles lançaram Tava isso mesmo. aí, disseram que fizeram e aconteceram e tal. E aí uma galera começou a questionar, né? Falou, Claro. putz, isso aí Não tá com a cara boa, né? Primeiro, não existe isso de você Desextinguir desextinguir algo, né? E tava questionando os métodos de estudo, né? Primeiro que é uma empresa, né, fechada, capital fechado, sendo financiada por sei lá quem, né? Querendo conseguir dinheiro de Sendo financiado por 2 lobos num capote. inovação, então... E toda a Sobretudo o mídia e chapéu. toda a imprensa colocou isso como dado, assim, né? Mas Pouquíssimos... até aí, bom, teve aquele caso, já aí sim um pouco mais antigo, daquela menina que basicamente foi lá enganar todo um bando de investidor, e muita gente falou sobre isso, que ela ia ter lá um exame que pegava tudo. Da gota de sangue. é verdade, esqueci o nome dela. ateranos. Então, assim, e nunca entregou isso, né? E era difícil que ela entregasse, né? Mas o quanto essa história moveu na época, dinheiro de verdade. Exatamente, acho que é um dos pontos que pega o hype científico que se cria em torno de algo, e aí todo mundo começa a replicar essas informações sem questionar, sem, por exemplo... Eu acho que uma coisa legal que a gente pode começar a ir atrás é que grande entidade corroborou, né, esse tipo de informação. Se nenhuma se dignou a vir falar, se quis colocar a cara, sei lá, relação da saúde, ninguém da OMS, né, não que os conservadores vão acreditar na OMS, que seja uma sociedade médica, que seja uma universidade, que seja qualquer... É que o CRM também não dá pra acreditar, bem, né? não, Então, mas assim, que seja uma, né? uma que venha... No caso dessa da Colossal, ninguém. Rigorosamente ninguém. Acho que vocês nem sabem, né? Que o estudo nem foi publicado, né?
Não? Não, o estudo nem foi. Ele foi feito só um um hype. press release. Um press release do artigo. Aí eu adorei que essa história que ele não sabia, ele já tá aqui nos bastidores já do bagulho. Não, Conta pra nós. porque dentro da academia mesmo, não teve repercussão nenhuma. Ninguém sabia dessa área mesmo, da área desse artigo. Ninguém tava ligando. É uma coisa que hypou muito fora, assim, né? E aí o press release saiu, eu falei, meu Deus do céu. Culpa do pessoal que vai nessas feiras de Eles estavam lá, inovação eles fizeram... nos Estados Unidos, entendeu? Eles estiveram E ficou lá dando na fazendo. imprensa. Fica pegando esses artigos release lá em feira de inovação, meu Deus do céu, que preguiça. Né? Mas de fato, uma chancela inicial é a universidade. Eu lembro de um exemplo Universidade. Mas a universidade não tem só esses comunistas cabelo fumador de colorido, maconha. não é isso? Sempre. Mas nós poxa. estamos certos. Mentira, nós não, que eu não fumo maconha. Mas tem Eles outra... que estão certos. Você lembra de uma época que antes de o Elon Musk hypar tanto, que ele tava tentando desenvolver alguma coisa que lesse a sua mente, ele usava porcos pra isso, fazer experimento com porco. Ele até contratou um laboratório, eu acho que é da Universidade de Miami, né? Assim, não é que ele fez a pesquisa lá, ele contratou os pesquisadores e o laboratório para coletar os dados, né? Eu lembro disso como se fosse hoje, foi muito engraçado. Porque ele publicou, ele nem publicou de verdade, ele soltou um release desses dados, né, do porco e tal, dos resultados que ele mostrou. E na mesma semana, saiu um artigo na Nature, feito pela Universidade de Parma, os italianos, fazendo com o humano 1000 vezes melhor que ele. 1000 vezes. Assim, com o humano, fazendo o humano andar. Tipo, pessoas paralíticas lá, ele fez a pessoa andar, usando os eletrodos implantados e tal, na mesma semana que ele tentava fazer isso com o porco, sabe? E aí, qual o hype que deram pros caras lá da Itália? Não deram. Mas qual é você fala em publicar, o que é publicar? Passar, assim, você submeter para uma revista científica, passar pela avaliação por pares e ser aceito. Passar por tudo isso. Tem uma metodologia, tem uns Eu critérios tenho que dele lá. escolher uma revista Indexada. Você escolhe uma pela revista... Nature. Isso. Aí você submete o artigo, esse artigo vai passar por uma revisão por pares que são daquela área. Tá. Em geral tem rodadas. Então, ó, tá errado aqui, Então arruma, a revista tal, não volta. publica o que chega. Não. Tipo, vou Você divulgar não manda isso. o Word e os caras Sim, publicam. sim. Não, Vamos ver se é não. legal. E as revistas têm rankings também. Então tem A1, A2, B2, Isso, tem vários C3, sei lá. De 4 eu não vários sei se tem. rankings. Mas esse ranking mede qualidade de... Mede a qualidade. Guarda do lado. Quantas citações, a qualidade dos revisores. Então tem vários indicadores Se você pra é uma brodinha genial que tá fazendo sua primeira iniciação científica e fez um artigo puta incrível, você mudou a ciência, você não vai virar um. Tipo, muito dificilmente, assim. Você vai tá lá embaixo ainda. Porque você ainda Você que vai tenha segurar feito um algo tempo sendo maneiro. genial ainda até você crescer na escolinha, entendeu? Tá. Então, entendi. e o negócio engraçado é esse, assim, ano passado eu revisei uns 50 artigos. Tipo, você não manda mais pra ou menos. revista Time, né? Você manda Não. pra revista... Que é o que a galera fez, né? Não, vou mandar aqui nos jornalistas, eles vão publicar. Não, em geral os temas são de área, assim, né? Então, a Journal of... Da área de vocês, a revista que eu mais gosto é a Journal of Consumer Research. Que é boa mesmo. Eu fico com raiva porque os artigos são bem feitos, eles usam isso pra vender coisas. Lógico. Mas os artigos são bem feitos, né? Os editores são legais e tal. Eu revisei, acho que uns 50 artigos ano passado. E aí você pega o artigo, tem todo o trabalho de ler, você pega os dados, às vezes você reanalisa o dado pra ver se dá a mesma coisa, né? E aí você faz uma revisão bem substanciada, assim, grande até. E aí eles vão respondendo. Se eles não conseguirem responder tudo, você rejeita o artigo, ou se eles responderam tudo e tiver de acordo, você aceita. A taxa de aceite de revistas boas é em torno de 20%. 20% dos artigos são aprovados, né? Eu tenho vários dos meus artigos, eu tive que mandar 7, 8 para 8 revistas diferentes até ser aceito, né? Tem um caso de um artigo que eu publiquei até com um professor que hoje é professor na Unesp. É um artigo assim, eu gostava da ideia dele, que é uma relação de psicologia com educação física, era legal. A gente mandou para uma revista, foi recusado, mandou 2, 3, a gente mandou para 12 revistas. Ele já tava desistindo, falou, meu Deus, eu não quero mais, E não por que consigo olhar. recusa? Porque tem problemas no método, tem problemas na teoria, né? Só que em cada uma das revisões, ia pra revisão e eles davam sugestões, né? Então ele ia melhorando o artigo. Depois de 12 revisões, ele tava bem melhor, né? Aí eu tive uma ideia, eu peguei o artigo, mudei o título, mudei o abstract e mandei de novo pra primeira. Aí foi aprovado. Porque já tinha passado todo um processo. Passou por dezenas de revisões até bater, né? E aí ficou, um dos meus artigos mais citados. E o Por exemplo, objetivo é Mas qual que justamente... é? Qual que é? É um artigo que a gente avaliava fatores para manter a aderência das pessoas ao exercício físico. Então a gente pegou uma Nossa, eu precisava empresa... desse. A gente pegou... É um resumo rápido. A gente pegou uma empresa que tinha uns 2.000 funcionários, a gente sorteou 100 desses funcionários. Aí chegava para eles e falava assim, vocês ganharam 1 ano de academia com personal de graça. Falou, puxa, né? E aí, que beleza. E a academia é dentro do prédio. Você não vai nem precisar sair. Ah, mas você pode sair 1 hora mais cedo do trabalho para treinar. Opa, E aí você vai vir no dia pra treinar, você vai dar a roupa, a gente vai lavar a roupa. Você Meu não tinha, Deus! Você não tinha desculpa. Não ia ter Ia pra trabalho galera, nenhum. Nada, só tinha que aparecer.
E aí todo mundo começou, fez os exames pra ver se tava tudo certo. Todos eram sedentários, né? Nunca tinham treinado. Começou, 3 vezes por semana. Depois de um ano, você acha que ficou quantos? Começaram 100. Eu já desisti. Quantos ficaram até um ano? Uns 15. 12. Olha, ó, eu 12. cheguei perto, hein? Chique. Só Esse 12. bet, hein? E a gente foi avaliando as causas da desistência das pessoas, né? A gente perguntava, só que a gente perguntava antes de começar. Por que você quer fazer exercício? Ah, eu quero melhorar minha saúde. As pessoas desistiam. Ah, eu quero ficar mais gostoso, mais forte. Desistia. Ah, eu quero fazer amigos. Aí ficava. Uau! Ficava. São os amigos que fizemos no caminho. Tanto é que esses 12 tem um grupo de corrida até hoje. Eles correm até hoje. Meu Deus! Nossa, uma história terminou feliz. Eu adorei. Amor nas redes. Então você que entra na academia, entra mudo, sai calado, É isso. tem menos chance de fazer De aderência ficar. do que se você de fato conversa com as pessoas e cria uma comunidade lá dentro, Isso, menina. mas não conversa demais. Mas é isso. No fim do dia, sobre É isso. pessoas, Eu também- né, Beto Fiorotto? Eu amei, mas não conversa demais, mas não seja dado também. Vamos isso. com calma. Exato, fica como fala, barrando o aparelho lá, porque Isso, é verdade. conversando. Fazendo TikTok. Cara, É verdade. que maneiro. E esse negócio, processo todo, Esse trem aí. que tem muita gente que poderia, no nosso caso, com muito ego, né, em nosso mercado, na nossa indústria, isso aí é Apontou visto. pra gente, você É. viu, né? Isso aí é visto como não, imagina. Aí o objetivo é você botar um negócio que você chegou e mandar alguém desmentir, ó. Fala que eu tô errado. Prova aí, se você é bonzão. Exato. Chega aí, então. E é como funciona, a lógica, né, é diferente de você querer provar que você acertou. Obviamente que tem cientistas e cientistas, né, na história do mundo, e alguns provavelmente devem ter ficado putos da vida de ter sido questionados. Mas como funciona, o lance é esse, né? Eu quero Exato. ser questionado, eu tô botando um estudo meu, uma tese minha, para ela ser rebatida ou não, né? Isso. Não, cientista, o dia a dia você toma muita pancada. O tempo inteiro. Só que Não, não é, poxa, não você é aí, você. coitado. Tá Todo trincado, o olho. Fisicamente eu estou meio deteriorado, mas assim, atualmente. Mas mentalmente você toma muita pancada também, normalmente. Só que não é com você, é com o método. Então eu brigo com o método, não tem nada a ver com você. E isso é uma coisa que você constrói dentro da academia. As pessoas criticam muito o método. Ah, você tá fazendo do jeito certo? Você prestou atenção à coleta? Sabe? O povo é meio cri-cri com isso, mas não com a pessoa, né? Claro que tem pessoas legais e chatas também, mas isso, em geral, a gente não mistura, né? Tá. Então, e aí uma coisa interessante, assim, a parte de revisão por pares, em geral quem faz são os docentes das universidades, não? E a gente não cobra nada. É inteiramente de graça. Então, olha como é louca o esquema de publicação. Eu peço verba, eu coleto os dados, eu faço a pesquisa, eu analiso tudo, eu submeto para a revista. Para algumas revistas eu pago para submeter, dependendo da revista. Submeto, tem a revisão por pares, que é feita por pessoas que também não recebem nada, né? Aí o artigo é aceito e o crédito é da revista. Se eu quiser fazer o download do próprio artigo que eu publiquei, eu não consigo se eu não pagar o acesso. Olha que coisa doente. Meu Deus. Então, para quem tem ações na bolsa, invista nas ações da Elsevier, que é uma das maiores editoras de artigo científico. O lucro dela é 2 dígitos todo ano. Porque é uma empresa que só tem lucro, porque toda a carga produtiva é de graça. É de graça. Tanto é que eu estou diminuindo o número de artigos que eu reviso. Porque não dá, não faz sentido. Eu preciso de tempo para outras coisas, né? E aí tem uma questão que você vai fazer um artigo, você não tá na sua casa e fala, nossa, vou fazer um artigo científico, que legal. Você submete a uma série de instâncias na sua universidade, na pessoa que você pediu financiamento, na FAPESP, no CNPq, na PQP, etc, etc. Você juntou um cara da Unesp lá pra fazer o artigo, são 2 faculdades, 2 metodologias diferentes, você tem que casar toda essa porra toda. Aí você vai lá, manda pra revista, a revista tem a metodologiazinha dela, porque ela critica certas coisas da universidade, vai tendo esses ruídos, vai amadurecendo a coisa e tal. O que é muita coisa. É muito difícil a gente acompanhar, é muito difícil a gente entender. A gente não entende porque ele revisa 50 artigos de graça por ano, porque eu não faço... Eu nem leio 50 Mas artigos como na é que é? folha de graça por ano. Estudar é a maneira mais complexa de você... ficar pobre. Ser pobre. E aí, a academia, proposital, várias questões, né? É uma instância muito separada da sociedade, então não se junta uma coisa com a outra, porque por várias questões tem que estar mesmo separado. E aí não tem liga. E aí eu acho que tem uma questão também, acho que tem duas, pelo que eu tô vendo da conversa, duas faltas de maturidade sociais, assim. Eu acho que a primeira é, por exemplo, você falou do exemplo da Covid, né, que vocês falaram aqui. Quando chegou a Covid e tal, a gente tava questionando todos nós, por uma ansiedade que tava todo mundo morrendo. Tipo, não, e a qualidade desse negócio? Não tem qualidade, não deu tempo de ter qualidade. Vai demorar muitos anos pra gente ter qualidade. A gente tem o máximo que a gente tem agora é isso aqui. Só que é o mais confiável que dá pra gente tocar, vamos nessa. E é muito difícil você convencer as pessoas disso, né, porque tá completamente instável.
E aí tem uma maturidade também nossa de tipo, que é a própria pergunta da pauta, né? Como é que eu reconheço o que é o bom, o que é o ruim? E aí é uma maturidade muito boa sua de propor essa pauta, porque todo mundo acha que sabe, né? Reconhecer. Ô, amigo. Todo mundo acha que, nossa, eu pelo menos sou assim. Eu falo, eu vejo, ai, isso aí é coisa boa. Mas tem uma coisa muito legal que ele falou assim, não, eu tenho uma opinião baseada em estudos antropológicos. Acho que falta uma maturidade nossa, que é virar e falar assim, cara, o que eu vou... Não vou dizer escolher acreditar, mas é que eu tenho pensado muito em dieta da informação. A gente precisa ver essa pauta depois também. Que é tipo, cara, a gente realmente tem escolhas. A gente precisa jogar coisas fora. E são coisas boas que a gente vai ter que jogar fora. E a gente vai ter que escolher coisas que também não são tão boas, mas que fazem sentido com o que a gente escolheu. E aí você falou, o artigo bom, a gente tem uma série de parâmetros, mas vai ter um cara da direitona, um cara da esquerdona, ou um cara da vida saudável e beba uma taça de álcool e não beba. E tipo, uma hora você vai ter que falar assim, cara... Eu tenho uma opinião, tenho esses parâmetros aqui, porque eu estudei um pouquinho, mas uma hora eu escolhi. Tipo, eu não sei, não mas tem um definitivo. o que eu acho, assim, pra gente caminhar aqui pros finalmente, que acho que abre-se um... Você já está convidado para esse próximo Braincast sobre Obrigado. isso. Claro. Que é... Que em que momento a gente deixou de procurar o consenso e tá todo mundo procurando a exceção. Porque deveria... Sim. Quando você fala assim, isso aqui é consenso entre os cientistas, é consenso na ciência de que tem que fazer isso. Mas sempre alguém vem, não, mas veja só, tem esse aqui que diz que não. E aí é isso, as pessoas, para poder provar, né, voltando ao que você falou lá no comecinho do programa, provar aquilo que elas querem acreditar, elas vão atrás dessa exceção e a gente, isso virou normal, né? A gente, quando eu falo, você tá discutindo com alguém e você fala, não, é consenso na ciência que se vacinar é o certo, não, veja bem, mas olha aqui esse outro. Sim. E aí fica essa disputa de autoridade, né? Não, mas esse cara aqui lá da França, do não sei aonde... Mas que de coração, pelo tudo que foi exposto nesse programa, não tem... Larga a mão dessa pessoa. A menor possibilidade desse cenário mudar. Porque não vai ser do dia pra noite que... Mesmo nós 4 dessa mesa, que estamos hoje falando com o Altair, o ouvinte que tá ouvindo essa conversa muito boa, ele pode falar, pô, eu posso sair dessa conversa e falar, pô, legal, eu vou levar algumas coisas em consideração para tudo isso. Mas não necessariamente sairemos daqui deixando de tratar aspectos da ciência de maneira religiosa, que o Altair disse de saída. Mas a gente tinha assim, eu acho que alguuns anos atrás existia um consenso mínimo. Não, mas que a gente não entende. Assim, acho que esse é o ponto. Então, assim, da mesma maneira que existia uma série de estudos que foram vendidos, né, que criaram um determinado consenso e que hoje, né, não estão mais aí, o quanto não pareceu ser um consenso que, por exemplo, voltando ao caso da bebida alcoólica, uma dosezinha de determinadas coisas, tudo bem, ou que existia diferença entre diferentes tipos de bebida, diferentes tipos de efeitos, né? E na verdade álcool é álcool, tipo, o que vai variar é a graduação alcoólica, então quanto daquele líquido se bebe, mas a dose é a dose, né? Então, tudo isso colocado à baila o consenso estava todo lá. Os estudos que têm saído mais recentes, que falando justamente essas outras coisas, né? Quais estudos? Então, exato, esse é o ponto, porque justamente a gente não tem, nós não temos o letramento para falar, o que havia de errado naqueles, como é que foram conduzidos aqueles. Quem tem isso é quem estuda mesmo isso aí. A gente depende do que traz a imprensa, do que traz o marketing, do que traz os meios de comunicação no fim das contas. Então, esse embate vai continuar. Tô falando desse exemplo porque este exemplo está acontecendo neste exato momento. Todos os argumentos refutados que eu acabei de citar aqui continuam sendo base para, por exemplo, a disputa agora do que houve, né, que está havendo, né, ou tá perto de terminar ali do imposto do pecado, né, que não, mas de mim você não pode tributar porque estudos comprovam, eu causo menos mal, né, porque, sei lá, minha graduação alcoólica é menor. Não, peraí, álcool é tudo igual, então assim, todo mundo puxa a sua sardinha para cada uma delas, e nós não teremos o letramento para avaliar de uma maneira correta. Quem legisla também não vai ter, porque sabemos as topeiras que se colocam ali no legislativo. Então, assim,
avaliando o cenário, eu não acho que isso vai mudar tão cedo, assim. Eu acho que, eu queria muito viver num mundo em que mais e mais pessoas se interessassem e entrassem, caminhassem nisso, mas eu acho que também vejo que vamos continuar batendo cabeça e, assim, com custos, né? Uhum. Com custos, né? De coisas que estão acontecendo neste exato mas momento bater no a mundo. cabeça de né? forma saudável. Não, mas eu acho que é legal, talvez, mas é Que nem ele fez no esporte lá, né? Talvez com custos, não. Eu acho que até que ela até comenta, assim, ó, de né, uma sociedade estável, que estava super investindo em ciência, né, que estava gerando ali uma instabilidade não vivida em séculos pela humanidade. Né? De repente tende a ser muito conservadora, muito, né? E beleza, e a gente talvez vai ter que viver isso aí, vai ter que viver um período de instabilidade para poder voltar a, né, acreditar em algumas coisas. Não sei, né? Acho que... Seu diagnóstico é muito bom, na verdade. Assim, aí falando de Brasil, né? O histórico da interferência da política na saúde é muito recente no Brasil. Então, se vocês lembrarem, de novo, ensino médio, revolta da vacina, século XIX. Chegou lá o Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, aquela coisa toda lá, dá vacina pra todo mundo, entra nas casas, dá vacina, obrigado, né? Gerou a revolta das pessoas, claro. Você tá dando vacina nas pessoas, imagina. Você não faz a menor ideia do que tá Vai acontecendo. vir um homem de jaleco e vai enfiar uma bunda em você. Filho. Não. E era aquela vacina de varíola, né? Então, assim, o cara invadia a tua casa, meter aquela injeção dolorosa aquela que agulhona. formava uma bola no teu braço, né? Porque é isso, a reação que fica no local. Então, teve uma revolta e tal, mas a partir dali, os benefícios foram sendo criados, você criou uma blindagem da saúde em relação às políticas públicas, né? Então, e em relação à política. Então, a política não afetava tanto a saúde. Então, quando você pega o governo militar, eles não tinha o ministro da saúde, era um cara em geral mais técnico, né? O ministro não, né? Era político, mas ele apoiava o grupo técnico e a galera fazia. Então, o SUS surgiu nesse contexto. O SUS foi surgindo a partir ali do começo do século XX. E é um grande ganho civilizatório. A ditadura tem aquele surto de meningite lá, né? Tem os surtos deslocados e tal, mas são coisas pontuais. São coisas pontuais. Em outros países tinha muito mais interferência da política na saúde. Isso é bem mais recente. É uma coisa dos anos 2000 pra cá só, né? E aí ficou mais forte na pandemia, né? Por quê? Porque saúde, apesar de as políticas não afetarem tanto, gastava muito dinheiro. E aí começou a faltar dinheiro, a gente precisa pegar dinheiro dali, aí começou a ter alguma pressão, tá? De fato, eu concordo com o Yasuda, assim, não é uma coisa que... Vai ter pessoas que vão morrer iletradas cientificamente. Sim. E tá tudo bem. E realmente tá tudo bem, né? E aí, o que dá pra tirar do ponto de vista individual? O que eu posso fazer? Tem duas coisas. Primeira coisa, a maior parte das pessoas do mundo, eu falo que o grande problema do mundo não é a maldade, é a covardia. As pessoas, a quantidade de pessoas que são eminentemente más no mundo é pequena. Mas as pessoas covardes são numerosas e elas fazem maldades, mesmo pessoas boas. Isso é a primeira coisa. E o que torna uma pessoa covarde? É a pessoa não tancar a bronca do otário que ela é. Né? É basicamente Cara, isso. Não, mas é verdade. É um programa que gera camisetas por segundo. E você tem que atacar isso do ponto de vista individual. Que aí é o grande problema mesmo. Por que as pessoas querem buscar a exceção? Porque hoje os indivíduos viraram mídias. Hoje você tem um perfil social, você é uma mídia. Sem compliance, sem nada, você é uma mídia. Então pode ser que você estoure, sei lá, faça alguma coisa. Né? Pode ser que você brigue com alguém no aeroporto e fique famoso, sabe? E as pessoas buscam isso, igual a loteria, né? Então, essa questão de você se diferenciar igual uma marca, as pessoas viraram marca. E é uma droga, isso, né? E aí, como é que você trabalha com isso? A maior parte das pessoas já foi educada para ser uma mídia. Já tem uma rede social, já tem alguma coisa do tipo, então já tem isso meio incutido. A gente vai passar por uma situação... Vai piorar antes de melhorar. Porque a maior parte das pessoas é conservador, o cenário já nos estudos de relação internacional, já vai ser guerra mesmo, e a gente já tá pensando no cenário para depois, né? Então, não é premonição, já é bem descrito, vai despontar... Só precisa dar uma fagulha para descontar uma guerra e vai ter um salseiro louco, tá? Passando esse salseiro, não sei como vai ser, quanto tempo vai durar, se estaremos aqui, passando esse salseiro, tem muita coisa a ser feita, né? Uma delas é que a nossa sociedade é muito focada no indivíduo. E aí uma coisinha útil para as pessoas, elas pararem para pensar que o mercado não é uma pessoa. O capitalismo não é uma pessoa. Então quando você fala a culpa é do capitalismo, você está atacando um objeto imaginário. Né? O capitalismo não é uma pessoa. O capitalismo muda toda semana. Ele é um conglomerado de interesses. Ele está mudando dentro da bolsa de valores.
toda semana muda o capitalismo. E o que você pode mudar? Você faz parte do capitalismo porque ou você é detentor dos meios de produção, ou você vende sua força de trabalho. A probabilidade que você venda sua força de trabalho. E você use isso para alimentar o consumo. Você pode mudar o seu padrão de consumo. Então, a partir do momento que você percebe que o mercado não é uma pessoa, o capitalismo não é uma pessoa, mesmo a religião não é uma pessoa, você foca em você, na observação do seu próprio comportamento. E aí eu volto, essa frase tem muitas camadas, assim, que é a definição de ciência moderna. Ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Então, a ciência não é uma pessoa. Isso é a ciência. A ciência tem que fazer parte de você, tá? Se você não tiver pessoas, não tem ciência. Não existe ciência sem um agente. As leis de Newton não existem sem as pessoas que experienciam as leis de Newton. Se você for em Marte, em Marte tem tecnologia, porque tem o robozinho lá. Mas não tem ciência, porque não tem alguém que reflete sobre si mesmo. Então, você tem que usar o método científico para observar você mesmo a cada interação. E como é que você observa? Percebendo quão errado você tá. E aí, qual que é a consequência de você perceber o quão errado você tá? Tancar o fato de você ser um otário. E essa é a ideia. E toda a lógica fecha. Então, individualmente, e esse é o grande desejo que eu tenho, assim, a minha meta como cientista, que eu não vou ver o resultado, que é você perceber que a felicidade é consequência e não causa. A felicidade é consequência de dias infinitos de infelicidade. O dia a dia é um saco, mas ele te coloca em movimento. O tempo inteiro tá em movimento. O tempo inteiro. E a partir desses movimentos vai gerar certas gestaltes, certos insights, e esses te trarão alguma felicidade. Mas você buscar ser feliz é a coisa mais antissocial que você poderia fazer. Assim, não queira ser feliz e não faça bem pros outros, faça menos mal, tá? Então, eu quero fazer bem pra ela, né? E eu vou fazer alguma coisa por ela, mas eu nem conheço ela. Aí eu vou levar ela pra jantar. E eu levo numa churrascaria e ela é vegana. Uhum. Eu tô fazendo mal pra ela. E nem direito de ficar puta ela tem. Porque eu tô fazendo bem. Uhum. Entende? Então, a ideia é você deixar de evitar fazer mal. Pra eu evitar fazer mal, eu tenho que te conhecer. Sabe? Eu tenho que coletar informação sobre você. Eu tenho que errar menos. Percebe? De novo, essa lógica é muito simples. Só não é fácil de escalar. Não dá pra embalar num produto e fazer o 4P dela. Sabe? Esse que é o negócio. E isso aí, o próprio Kotler, que tá indo pro inferno, já tá descendo a escada pro inferno, ele criou um conceito agora na vida dele que ele acha que vai resolver alguma coisa, que chama demarketing. Né? O demarketing é o contrário, é você como usar o marketing para diminuir coisas. Isso é uma estratégia de demarketing. Você perceber que o objetivo da vida não é ser feliz, mas, de fato, abraçar o fato de você ser um otário e buscar estar menos errado, isso vai gerar um movimento em você que você vai consumir menos. Mas vai consumir de uma forma mais inteligente. Você vai fazer um bom uso do seu tempo. E aí você vai começar a estudar mais, que é o jeito mais difícil de ser pobre. Então a tendência é todo mundo ser mais pobre, né? Mas ao mesmo tempo mais criativo. Porque você vai, dependendo da necessidade, você vai deslocar a sua atenção para coisas que realmente valem a pena, né? Você pode não acreditar, mas você vai ser muito mais feliz que qualquer bilionário que você imaginar. Percebe o negócio? É essa a estratégia. Sim. Só que isso vai acontecer? Vai, mas não agora. Você vê com esse negócio de entender isso tudo, tomou essa aí, tomou uma terapia. É sempre assim, viu? Não, é sempre assim, tá? Essa é a experiência. Muito bem. Vamos com a boa? Porra! Com a boa! Ó, eu vou começar... Tá, começa. Olha, Rapidamente. Eu já dei de qual é a boa aqui um documentário chamado A Extraordinária Vida de Belin. Eu não lembro. Amerigo não registra os documentários. Documentário você fala... Mas você tem uma galera... Você fala todos, Documentário você né, fala amigo? e eu deixo pra Mas lá. tem uma galera que adora, eles vão saber. Eu queria Não, muito... mas eu acho que não. Se eu não falei, eu vou repetir e vale a pena. Eu já falei. então repita. A Extraordinária Vida de Belin, dirigido pelo Benjamin Ree, está disponível na Netflix. Ele conta a história de um gamer norueguês que morreu de uma doença degenerativa aos 25 anos de idade. Ele foi perdendo a capacidade de se locomover, uma doença muscular, né? Então ele não podia mais se locomover, não falava mais, passou bons anos da vida dele, os últimos anos da vida, jogando World of Warcraft. E quando ele morreu, os pais viram que ele tinha um blog que ele escrevia e tal, e deixaram uma mensagem nesse blog dizendo, nosso filho, infelizmente, nos deixou e tal. E eles passaram achando que o filho vivia infeliz, enclausurado, né, que por conta da doença ele estava, né, vivendo uma vida... não podendo viver, né? Uhum. E aí eles foram descobrir através desse post no blog que vários amigos começaram a deixar mensagem, né? Dizendo, putz, que
o Matt, o super meu amigo e tal, e aí eles foram desenrolando esse negócio e viram que ele formou uma vida, criou uma vida completamente virtual dentro do World of Warcraft, onde ele vivia aquilo que ele queria ser. Então ele era super... Ele era super tímido, né, na vida real. Dentro do jogo ele era um cara alegre, vibrante, fazia amizade, e foram descobrindo o impacto que ele causou dentro dessa comunidade gamer, né? E aí, inclusive, eles marcavam encontro, ele não ia, né? Ele não se mostrava e tal. E o que eles fizeram no documentário? Reconstruíram a vida digital dele com base não só nos posts que ele fez no blog, mas também com os logs, né, do jogo. Então, os lugares que ele esteve, com quem que ele falou, as linhas de diálogo, e eles reanimaram, né, animaram com gráficos do World of Warcraft essa vida dentro do jogo. Cara, é emocionante, você vai chorar em algum momento, porque... E muito legal deles contarem de como é o impacto, como que um mundo virtual, digital, pode... em tese, dar uma vida para alguém que, né, na vida real, e formar amizades verdadeiras e ter relacionamentos dentro desse jogo. Enfim, tá na Netflix. O legal é que, assim, eles fizeram todo o documentário sem mostrar pra Blizzard. Eles não tiveram, né, apoio, nem patrocinado e nem autorizado pela Blizzard. Eles fizeram todo o documentário torcendo para que a Blizzard não enchesse o saco. Como eles não são a Nintendo, né? Se fosse a Nintendo, ia processar. E a Blizzard falou, putz, incrível, lindo, manda ver. E tá lá, na Netflix, A Extraordinária Vida de Belial. Muito legal. Vale muito a pena. Você? Diga aí. Tô vindo consecutivamente, mas tenho. Tenho. Boa. Porque no dia 11 de abril, veja bem, quando estava sendo lançado o programa anterior, mas a gente obviamente já tinha gravado uns dias antes, foi lançado o novo álbum do Mars Volta. Putz, Hoje, minha era gente. pra te mandar, eu vi alguém falando, eu ia te mandar o link. Estamos aqui, estamos acompanhando. Mars Volta, essa banda que aqui no Brasil reúne o quê? Uns 1.500 fãs e que se reúne em todos os shows que eles vão. Mas assim, uma banda maravilhosa, uma banda que vale você conhecer, e disco novo, com participações aí sempre especiais, né? O John Frusciante tá na produção do disco. O meu menino tá em todas, né? Ele é um Impressionante. cara presente. E, assim, sempre uma alegria, né? Porque é realmente uma banda que me, né, marcou muito ali na juventude. Muito Team Festival, né? Quando eu descobri aquela banda, eu fiquei maluco, né? Fiquei, pô... Como que é o nome do disco, sabe? Lucro Sucio. Lucro Sucio. E muitas faixas com nomes em espanhol também. Tem acho que uma ou duas faixas só com nomes em inglês, apesar da banda ser americana, tal. O pessoal é do Texas. Mas, enfim, grande banda. Assim, é o melhor trabalho do Mars Volta? Gente, é o melhor trabalho do Mars Volta lançado esse ano. Entendeu? Como diz o Cris, o melhor Star Wars do ano, né? Isso você pode garantir. E assim, isso é maravilhoso, porque é uma banda que é diferentona, não é uma banda feita pra fazer... Não é pop, ela não é música, né, pra estourar nas rádios e tal. Uma ou outra música deles acabou encontrando um caminho, né, de tocar um pouco mais, assim. Mas você vê que desde o primeiro disco deles isso aconteceu com 2, 3 faixas. Eles já estão no... Acho que agora esse é o 7º disco deles, mais ou menos. E em 22 anos, eu tô falando de banda, né? O primeiro disco é de 2003, que, em minha modesta opinião, continua sendo o melhor. É uma paulada, assim. Eles estavam numa boa fase, porque o Mars Volta é fruto de uma banda anterior, né? Que tinha gravado o melhor disco deles, o último disco, de 2000, 2001, mais ou menos. E aí, com isso tudo fervilhando, botam o primeiro trabalho do Mars Volta na rua em 2003, que pra mim é um disco que é um divisor de águas, assim, é realmente é muito bom, assim, das coisas que você tem que ouvir assim, apreciando, tal qual grandes clássicos do rock, sei lá, Pink Floyd, né, ou jazz, sabe? Você tem que tirar um momento ali para aquilo. Ele é realmente uma paulada.
E é isso, né? Eu e os 1.500 fãs de Mars Volta no felizes. Brasil, Um beijo para felicíssimos. todos. Muito bem. Um abraço para Carlos, todos. o Jota. Eu sempre gosto, porque até o próximo show do Mars Volta, que Isso. os mesmos 1.500 que Sim. sempre vão estar. Dá pra encher uma casa natura de boa. Não, sabe qual é o tá problema? ótimo. Então, assim, dá pra encher uma casa natura, Um Cine daria, Joia. daria pô. pra ser no Cine Joia, daria pra ser até num desses, tipo, picles, sei lá. Não, que isso? Ô, você não tem mais idade pra essas coisas, Mas não. o problema qual que é? É que como assim, é uma banda, né, que, enfim, deve ter seu cachê, e acho que tem que ser muito bem pago, claro. Então, pros produtores de show, só vale a pena trazê-los para esses 1.500 fãs em festival. Então é uma merda pro fã que tem que ir em festival caro, né, com atrações que ele não quer ver. Não só fala pra isso ver, do Shawn Mendes. só pra ver Mars Volta. Mas a gente tem algumas alegrias. As 2 vezes que eu vi Mars Volta aqui no Brasil, ela ia ser a penúltima banda em festivais que tinham 2 palcos. Tá. Então, imagina que, sei lá, então, a primeira vez que eu os vi, não foi no Team Festival que eles vieram pela primeira vez ao Brasil em 2004, só fui vê-los naquele SWU de 2010, que estivemos juntos. Nossa senhora. Estivemos juntos lá. O lendário. Lendário. E aí, nesse show, quem ia fechar a noite no outro palco, eles iam ser o penúltimo show no palco tipo A, e a banda que ia fechar a noite ia estar no palco B. Quem ia fechar a noite aquela noite era Rage Against the Machine. Meu Jesus. Então, assim, a penca toda durante o show do Mars Volta já correu pra garantir lugar do Rage. Então, os 1.500 fãs ali do Mars Volta viram numa nice, eu vi na grade, tranquilo, quase ninguém atrás de mim. Agora em 2023, eles vieram pro Mita Festival ali, que foi ali no Anhangabaú, naquele mesmo ano que veio a Lana Del Rey. Sim. Mas a noite Era que 2 palcos também, né? Então, era 2 palcos também. E na noite que eles tocaram, eles não tocaram na noite da Lana Del Rey, senão nem teria conseguido ir, né? Por conta de falta de ingresso. Mas eles tocaram no dia seguinte, que era a atração principal era a Florence The Machine. E também aconteceu a mesma coisa. Quando foi tocar o Mars Volta, todo mundo já começou a pegar lugar pra ver a Florence. Então, os mesmos 1.500 pessoas ali vendo o show tranquilo. Assim, como se estivesse no camarote. É maravilhoso. Um abraço a você que faz parte dessa massa aí dessas fãs do Mars Volta. Muito bem. E é isso, grande novo disco no Mars Volta, nos melhores tocadores de áudio do mundo. Perfeito. Tá aí, você. Vou fazer uma recomendação Vou fazer um cabotinismo, né? Aproveitando. E eu recomendar um livro. Começar pelo livro. Tem um livro que chama, em inglês, The Book of Why. O livro do porquê. Né? Que é um livro de um autor. Eu sigo ele no Twitter, assim, eu gosto bastante, que é o Judea Pearl. O Judea Pearl, ele é antropólogo e computeiro. E aí ele tem livros muito teóricos na área de causalidade, né? E aí esse livro, a teoria de causalidade dele é muito importante. Aí ele resolveu fazer um livro mais didático com exemplos do dia a dia. Aí ele escreveu o livro do porquê. Esse livro eu recomendo muito. Ele coloca, assim, por exemplo, a relação entre 2 variáveis, que muitas vezes não é direta, mas você tem que tangenciar por várias outras para criar uma rede causal. Aí ele explica a importância disso para entender fenômenos mais complexos. Então é um livro bem atual, assim. Porque a gente tem uma tendência a acreditar que, sei lá, A causa B, uma relação muito simples, né? Mas tem muitas outras variáveis no contexto, dependendo de onde você tá. Então, às vezes, A causa B, mas se você é homem ou mulher, a sua idade, ou um contexto, um certo outro produto que você usa. Então, esse livro, o livro do porquê, eu recomendo muito. Esse aqui é o livro do porquê, a nova Isso. ciência da causa e do efeito. Exato. É amigável? Não, ele é feito para divulgação. Excelente. Ele tem vários exemplinhos, e aí ele explica os exemplos, eles são engraçados, depois ele coloca uma explicação teórica. E aí, se você pegar só os exemplos, é ótimo. Ele é bem ilustrado, é legal esse livro, eu gosto bastante. Então, o livro do porquê. Da hora. E aí, uma outra é o cabotinismo, né, que é dia 22, eu não sei quando vai sair o programa, né? Essa semana, Essa depois semana, de amanhã. 22 de abril. Então, dia 22 de abril, que seria a semana que vem, né? Eu vou estrear na TV. Olha só. Olha! Foi por acaso, foi completamente por Olha acaso. aí. É um programa que foi produzido pela Universal Plus e vai ter também na Amazon Prime, que chama Do Alto do Seu Conhecimento. É um talk show feito pela Penélope Jean, né? Eu amo Penélope Jean. Um beijo, Penélope Jean. Então foi super por acaso. Tipo, os diretores fizeram a ideia do programa e tal, e aí um deles ouve o Naruhodo, né? O Jander, abraço, Jander, aliás, ouve o Naruhodo e falou, aí ele me mandou uma mensagem, vamos conversar e tal, aí ele me apresentou os roteiristas e tal, falou, a ideia do programa é que seja um quiz em que pessoas lá vão responder as perguntas, e a ideia é que sejam perguntas que, assim, a resposta de senso comum é uma, mas na verdade é outra.
né? Então, por exemplo, só uma curiosidade. Vocês sabiam que raramente a gente trabalha com dinheiro moeda hoje, né? Mas você sabia que se você entrar nos dados do Banco Central, a quantidade de dinheiro moeda produzida em papel não diminuiu ao longo do tempo? Por quê? Então, exatamente. Vai ter que ver. Esse tipo de coisa. Dia 22 de abril. Isso. Mas é esse tipo de coisa. Você pergunta, tipo, como é possível? Todo mundo só usa cartão, Pix, essa coisa. Como é que é a quantidade de dinheiro impresso? O que eles fazem com esse dinheiro, né? Corrupção. Emenda. Crimes acontecem. Crimes. Nada acontece O dinheiro fechado. tem que passar por fora de algum jeito, Gente, né? nota de R$200, nota de Lógico, R$1.000, pra facilitar. isso existe pra quê, minha gente? Isso. Pena que morreu. E você reparou que a nota de 200, todas as notas de real vão aumentando, né? A nota de 200 é menor. É. Ah, porque cabe mais, né? Lógico. Então, e aí, assim, esse é só um exemplinho, tem alguns Eu nunca vi exemplos, uma. né? Eu vi uma Já? vez. Ela é eu vi pitica uma, mesmo. eu vi uma vez também. Eu Eu nem manusei conheço, num só ouço contexto bem falar. criminoso, inclusive. Ah, é? Tá vendo? Mas aí você só descobre no programa. Como Sim. que é o nome? Repete aí. Do alto do seu Do conhecimento. alto do seu conhecimento. Seu conhecimento, Com né? Altair e Prime Penélope Video. Jean. Isso, pra 22 mim de vídeo. abril. Exatamente. Isso. Estreia dia 22, já vai ter todos os programas. Já tem o primeiro episódio, tem uns 6 episódios, né? Vamos ver se sai a segunda temporada, espero que vocês gostem. Vamos nas redes, ó. Então, é redes isso Tem aí, que viu? assistir, Bora porque a twittar. renovação é Pô, baseada depende de no você. sucesso. Muito Isso, bacana. esse trabalho de Assista vocês. no primeiro final de semana, que é Isso. importante. É, muito- Comenta, marca, fala É que muito amor. bacana e parabéns, pô. Parabéns, Muito legal, amigo. cara. De Dia verdade, 22 de muito abril foda. não é o dia do descobrimento do Brasil, mas é o dia de você descobrir ciência. É. Isso. Muito Foi bem. E é aniversário do meu avô também, menino. Ah, um beijo pra ele. Um beijo, vô. É touro Bia. já, né? É. Vai lá. Vamos lá. Eu tenho uma recomendação que eu fui nesse final de semana conhecer o prédio anexo do MASP. Olha só. Do ladinho. O MASP 2, a arte agora é outra, né? Que é o prédio que leva o nome do marido da Lina Bobardi. E aí, eu fiquei bem, assim, eu gostei do prédio, as pessoas odiaram. Mas você gostou gaguejando. Eu gostei. Eu É super gostei crítico, porque eu não é quero só- ser chamada de fascista, entendeu? Porque é Mas só eu um gostei. prédio, né? É só um... Mas fica bonito ali no Isso. todo, funciona. Tem tanto museu que é assim no mundo, né? Que tem a parte bonita e os outros prédios Sim. que, com outras coleções, né? Eu gostei. É. Legal. Me prenda agora. E eu... Se amar é crime? Me algeme, pelo amor de Deus. E cara, eu adorei. Eu gosto muito de ir em exposições em geral, né? Mas eu adoro o acervo do MASP. O MASP foi o lugar, e eu falei aqui no Qual é a Boa quando isso aconteceu. A primeira vez que eu chorei dentro de um museu foi no MASP. Porque alguém me bateu? Não. Falou. Porque o Altair tava fazendo judô lá. Então não foi. Porque, enfim, uma obra me emocionou muito. E aí, nesse final de semana, eles fizeram, então... Acabou de abrir para o público geral, né? Abriu mês passado. Então, eles estão com uma exposição que é MASP em 5 atos, uma coisa assim. Então, tem um andar que fala sobre a história do MASP, mostra fotos da Lina Bobardi. Nunca tinha visto a Lina, belíssima. Vai mostrando que primeiro foi num prédio, depois começou a expandir muito, aí foi pra Paulista. E aí tem fotos da Paulista dos anos 60 que parece uma fazenda. É impossível que aquilo é a É muito Paulista. legal mesmo. E é muito engraçado porque, assim, nos anos 60 era assim, foi muito rápido. Sim. Que porra é essa, Paulista sabe? foi isso, de 70 pra cá, né? Que foi que todo o cresceu rápido. desenvolvimento dela, né? Muito rápido. Sim. Então faz você refletir E sobre que um é monte o que de é coisa. Paulista? O quê? O que a Paulista é? Ah, é a mais Paulista das Avenidas. Será que desde aquela época já... Nossa. Ele finge que ele é meu amigo, mas ele Não gosta é de assim, mim, né? né? Fala aí. Fala isso Fala aí. como se fala. Não, é que primeiro tem que ter o primeiro parágrafo que fala: a Avenida Paulista está completando 100 anos. A mais paulista das avenidas é conhecida porque ele é usado para não repetir, né? Esse é o... Enfim, seguindo. Então tem esse andar que fala sobre a história do MASP, tem as fotos de quando a Daniela Mercury fez o show no vão do MASP, teve que parar para não ruir e tal. Então tem várias dessas coisas, e aí nos outros andares tem pequenas exposições que fazem grande sucesso quando estão no MASP. Então, muita arte de países africanos, tem um andar só para isso, tem um andar só de geométricos, tem um andar só do Renoir, eles fizeram uma montagem lá só para isso. E tem também uma parte audiovisual que é a exibição de um filme em que a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres fazem a Lina em momentos diferentes da vida dela, com a perucona, assim, bem lisona, tal, que é o cabelão dela.
E é uma pira sobre o tempo. O tempo não é linear, que era uma coisa que a Lina falava, que essa história do tempo linear é uma grande construção europeia, ocidental, e que não é isso. E aí é super experimental, tem várias imagens acontecendo ao mesmo tempo que você fica meio desesperado olhando de um lado pro outro. Mas enfim... o prédio é muito bom. Em algum momento, os dois prédios vão se interligar. É isso que eu ia te perguntar. Tem uma passarela entre um e outro? Vai ser Vai subterrâneo. ser subterrâneo, né? Inclusive, os lugares onde vão ser as portas, tem um cartaz escrito: aqui vai ser não, a e passagem. tá Pelo tudo- restaurante lá embaixo? Não, tá tudo fechado ali, né? Naquela ruazinha lateral sim. Aquela que que separa desce os ali pra prédios. cima. Porque eles estão essa obra. Ah, legal. E aí vai ser tipo passagem secreta de criança. Eu tô animada pra ir quando tiver isso também. Eu não sei, por enquanto você paga um ingresso pra ir em um e pra ir em outro. Mas eu acho que talvez em algum tempo isso mude. Enfim. O amigo MASP, ele O amigo MASP, legal você mesmo. pode ser amigo MASP. pode ser amigo MASP e entrar sem pagar. É verdade. Mas tudo isso pra falar que é muito bom, é sempre gostoso ir ao MASP, eu gosto muito, e então um novo prédio é muito interessante. Inclusive tem também mais uma filial do restaurante que tem no MASP também. É o Baianeira, não é isso? Esqueci o nome. Mas acho que é Baianeira, é. Tem lojinha também. Mas Aliás, esse restaurante, porque a casa mesmo fica lá na Barra Funda. Fica um outro qual é a boa, se estiver em São Paulo. Delícia, né? Meu Deus. Mas nessa exposição do Renoir tem o Rosa e Azul, que é o quadro das duas menininhas. Vou pedir pro Gabu se ele puder colocar Põe aqui. na tela, Gabu. Botar na tela o Rosa e Azul. E o Rosa e Azul foi a primeira vez... Eu fui levada ao MASP muito pequenininha. E vou falar que foi o adulto responsável que estava comigo. Foi a pessoa que, pela primeira vez na vida, me ensinou que quando a gente olha para um quadro, você pode olhar para o quadro e ver o que está desenhado nele. Mas você pode pensar nesse quadro. Por que ele é desse jeito? Por que as pinceladas são assim? A menina que tá com a fita rosa no vestido, ela tá com a mãozinha na fita, ela tá meio tronchinha, a outra já é um pouquinho mais velha, então ela tá mais posadinha, de mão dada com a outra. Nossa, mas que sala é essa? Olha, tem carpete. Puxa, você já parou pra pensar no que te faz sentir? E esse quadro virou meu preferido. Nesse dia, eu voltei pra casa com o imã de geladeira do quadro e um marca-página, assim, porque era o que tinha pra comprar. E eu fiquei com isso por muitos anos. E aí vem essa história que eu adoro quando acontece comigo, que é rever uma coisa que eu vi a minha vida toda. E que foi um marco importante pra mim. Eu descobri o que era interpretar uma obra com aquele quadro. E eu, mais uma vez, me emocionei muito. E aí pensei, porra, é muito gostoso, né? Essa sensação quando a gente... Essa sensação com arte, essa ligação que a gente faz. É uma coisa meio álbum de fotografia da minha memória. Todos os momentos em que eu vi esse quadro e as coisas que eu senti. Então, vá ao novo prédio anexo, veja as exposições. Ainda que, enfim, perdeu essa, vai ver outra. Tem sempre coisa legal. E vá a exposições em geral. Porque na Paulista, você já vai estar na Paulista mesmo, né? Tem vários outras mostras que são gratuitas, que dá pra você entrar, dar o seu rolezinho, fazer... Crie memórias com isso, crie repertório também, porque é gostoso demais. Show. Muito bem. Finaliza aí, Iago Vinícius, por favor. Bora lá. Eu ia falar, só consigo falar do guarda-roupa desmontável que minha mãe me fez comprar. Ele custa R$150 e ele é guarda-roupa, ele é desmontável, então é incrível. Mas ele é bom, ele tem aquelas folhas assim, eu de... montei ele sozinho. Cara, incrível, E incrível. não é uma arara, é um guarda-roupa. Não, cara, e cabe roupa pra caralho. Mas assim, Que legal. Eu tô fascinado. mas aí Não é minha mãe foi outshined, porque tem um jabá que eu tava pra fazer, eu fico, não faço lá, que eu há uns tempos tô assinando uma newsletter de um projeto de... Você não contou nem pra gente, como assim? Eu sou uma pessoa bem discreta e fora do meio, né? meu É uma coisa minha. Realmente, hein? Chama-se Projeto Brief, Brief BRIF, que a gente semanalmente, por isso que eu também coloquei que é bem mais interno, né? Que eu sou um comunicador de causas e política e defesa de democracia, fortalecimento da democracia. Tô bem preocupado com isso. Kick-Ass Democracy. Eu sou um Kick-Ass Democracy Defender. É uma coisa que eu sou. E aí, basicamente, o que a gente faz é isso. Toda semana a gente tenta publicar um relatório, um dado, algum estudo que a gente faz e tal. E aí eu vou recomendar... Então, vou recomendar que vocês entrem lá, sigam. O Projeto Brief tem um site, onde a gente publica várias coisas. E tem essa newsletter, onde a gente publica semanalmente alguma coisa. E aí eu quero recomendar principalmente essa newsletter, que ela tá no Substack, projetobrief.substack.com. Que tem esse episódio cujo título é
porque fatos não mudam opiniões. Eu sei que eu não vou nem olhar pra cara do Altair, que ele deve estar arrepiado agora de ouvir isso. Mas você nem sabe disso. A gente falou sobre isso hoje, poxa. Mas eu acho que assim, como a gente falou de bastante coisa e a gente quer muito convencer nosso vovô a tomar vacina e dar vacina pro nosso sobrinho. É o ideal. Tem caminhos, tem lugares que a gente pode bater com as pessoas pra falar a verdade, sabe? Não precisa mentir, não precisa fazer uma historinha da carochinha. Porque a questão não é joga os dados fora. Dê um jeito de colocar o dado dentro da história, a gente dá um pouquinho de caminhos pra isso em sites mais clássicos. Eu não seria tão genial de fazer uma teoria toda dessa, que até porque eu não tenho tempo pra isso. Então grande parte dele é um artigo traduzido. E aí a gente coloca algumas pinceladas do que tá acontecendo no Brasil, de problemas, compara com questões do Brasil e tal. Então acho que é bem interessante. E aí eu trouxe um Qual é a Boa Físico rapidinho, tá? Rapidamente, como você mesmo disse. Que, como eu acabei de falar, estou em mudança e eu só penso nisso. É verdade. Uma mudança que nunca é uma sacola da livraria Quando Megafauna. é que vai ser o Open House? Que é onde eu carrego livros Tá bom. da Megafauna. Porque ela é bem resistente, na verdade. Todas as minhas outras eco-sacolas rasgadas. Que eu carrego o livro pra cima e pra baixo, né? Open House, gatilho. A ver, Vamos deixar isso no off. Vamos. Mas estava em mudança, um período terrível da minha vida, que é uma mudança muito traumática que eu tô passando aí. E aí, só que nesse período, 2 vezes aconteceu uma coisa que sempre falo aqui que é meu sonho. E não só ele aconteceu uma vez, mas 2, que foi eu chegar em casa e ter uma caixa de livros me esperando. Olha só. Que Uma delícia. vez cheia de livros, de teorias, de comunicação, de futuro, de IA, os caralho. E uma outra que foi a caixa tão sonhada, tão prestigiada dela. A maior das maiores, a melhor das melhores, editora Darkside. Um beijo pra vocês, muito. Com o seu selo Dark Lovers. Não sei se foi uma questão de curadoria, não sei se foi uma ativação que eles fizeram, mas bastante coisa vinculada a tradição de literatura negra, com bastante material, caderninho. Nossa, tudo de gostoso, assim. Um beijo pra vocês. Tudo de gostoso. Não, Na mas eles boca. são tudo de gostoso. Cara, eles mandaram. Tem um livro que é um compilado de contos de terror de literatura brasileira. Tipo, foi muito otimizado aquele algoritmo pra mim, assim. Mesmo. Porra, bom isso aí. Demais. Eu vou ler primeiro e eu te presto depois. Tá bom. Mas A Joia da Coroa, que foi assim, eu parei tudo que eu tava fazendo e tive que ler isso na hora. Foi esse livrinho aqui. Livrinho não, né? Capa dura, uma edição bem cuidadosa. Que é belo livro, hein? Bonito mesmo. Olha essa Abraço. capa. Isso aqui é arte, tá? Sim. Tá. Não sei se você sabe. Tá. Obrigado por me educar, meu. Chama-se Vozes Negras. Ele foi organizado por Claudia Tate. Ele é um livro estadunidense, conforme vocês podem ver pelos nomes. E ele é um livro meio importante na tradição da literatura negra dos Estados Unidos. Eu não conheço tanto de literatura negra dos Estados Unidos. E ele é um bom introdutor, porque são entrevistas com as maiores escritoras negras afro-americanas do século XX. Então tem a Maya Angelou, tem a Toni Morrison. E são entrevistas longas, e são entrevistas muito voltadas a por que você tá dedicando ao ofício da escrita. Tipo, é uma bosta, você ganha mal, sua vida é terrível. É o jeito mais Difícil de de ser ser. sábio. E é muito louco, assim, porque por uma série de razões, e é uma coisa que a gente tá, enfim, no Brasil também tem acontecido, que é a grande parte dessas mulheres estão muito vinculadas a dar aulas em universidade e oficinas de escrita, e elas vinculam muito ao próprio ofício de escrever. Tipo, elas falam, cara, eu não tenho esse ferramental, eu tive que criar meu ferramental. Então é muito legal. Eu tô falando disso porque muitas pessoas negras que estão interessadas nessas pessoas não conheciam. Você pode ver, tocar, fazer o que você quiser. Muito E bom, quando eu muito falo bonito. desse livro, O Coração Brilha, então isso já tá disponível em português. As entrevistas são incríveis, assim, pra quem gosta de escrita, né? Eu gosto um pouco, né? Acabei de falar que eu faço uma newsletter. São coisas muito valiosas, muito preciosas pra você pensar nas coisas. É a primeira vez que você indica livro aqui, eu não sabia. É verdade. Cretinos. Assim como é a primeira vez que eu indico documentário. Isso. A Toni Morrison, por exemplo, que é uma grande papisa da literatura negra no mundo, eu nunca tinha lido, e aí eu comecei a ler depois de ler essa entrevista, e foi muito bom, porque, assim, eu teria entendido o livro, é muito legal você ler a obra e tal, mas ela põe camadas de coisas, significados, de intenções, de coisas pra fazer, de compromissos que tem, que, assim, tá sendo incrível, assim. Ler o livro dela tá sendo uma experiência muito explodidora. E como eu tenho muita dificuldade com os Estados Unidos, não sei vocês. O Xi Jinping com certeza tem mais do que eu. Tendo bastante dificuldade, viu? Então não ia passar essa só indicando os Estados Unidos. Essa aqui é bem rápida, até porque eu já dei esse Qual é a Boa antes. É um calhamaço, mas não um calhamaço pra você ler. Eu li porque eu sou doente, não façam que nem eu. Mas saiu há alguns anos, organizado pela Lilia Moritz Schwartz, que agora senta na Academia Brasileira de Letras. A Enciclopédia Negra é um trabalho de muitos anos, que é realmente uma enciclopédia, então são verbetes de figuras negras brasileiras que, enfim, tem alguma proeminência. Então tem desde abolicionistas, escravizados, que a gente
que viraram lendas, a gente não sabe se é verdade ou se não são, quanto de pessoas da TV, sabe? Elza Soares, Ney Lopes e Thaís, não sei se a Thaís hoje tá, mas vamos que ela tivesse. Então são, assim, centenas de verbetes. Então é legal você ter os dois, porque são livros de consulta, são livros que você fala assim, nossa, quem que é, sei lá, André Rebouças, sabia que ele era negro? Ele não é só uma avenida, ele é um homem negro muito importante. Aí você entra lá e você descobre quem que ele era. Então, são essas duas coisas que é boa de ter em casa, porque de domingo, assim, você fala, pô, quem é aquela pessoa? Você dá uma olhada lá. O famoso hoje eu durmo cedo, 3 horas da manhã. Quem que é? Isso. Então é isso, tá? Muito bem. E guarda-roupa desmontável. Perfeito. Quem precisar. Momento Gente. Faustão! Tome, trouxa! Vai. Pessoal que sai de casa. É rapidinho. Vai. Nessas minhas andanças de trabalho, fazendo sprint, fazendo, enfim, 1000 coisas, eu vivo encontrando ouvintes, porque nós estamos, né, nos maiores centros de comunicação, Isso, você. né? Não, nós, o Braincast, Isso, é ouvido tá na boca do povo. no centro de... lógico, tá na boca lógico. do povo, Isso. perfeitamente. Então, hoje eu encontrei a Vivi, que ela me viu, eu me apresentei, ela falou, cara, que eu te conheço, eu te ouço, Momento Faustão. E aí, é isso. E ela tem um gato chamado Ariovaldo. Monstro. E eu queria muito mandar um beijo pro Ariovaldo. Beijo pra ele. Bacana pra ele Porque- também. Cheio de alergia. Cara, excelente nome. E é o gato da Vivi. E eu quero mandar um Momento Faustão pra Laís, a Tangerina, que trabalha aqui conosco na equipe da O2. Linda. E aí ela fez o que eu fiz muitos anos atrás. Você lembra disso? Quando eu era só produtora do Braincast, em 1989, teve um dia que vocês estavam dando Momento Faustão, aí eu olhei pra cara do Cris e falei, pô, eu quero meu Momento Faustão. E aí você achou esquisito que, pô, mas você trabalha com a gente. lógico. Será que dá ou não dá? Eu ganhei o Momento Conflito Faustão. de interesse, Eu meu filho. acho também. Vamos Então, que seja. eu já vivi essa situação, senti na Então, pele o senti que é na ser pele. duvidada. Tá certo, tá certo. Então, quando a Laís Bem pediu, eu justiça. falei, é teu esse Momento Faustão. Então, um beijo, amiga. Até porque lindas as fotos que ela tira minha. Exato. Ah, é verdade. Incrível isso. Fotos lindas, maravilhosas nossas. Nossa, é isso, Ela ó. que Quero em alta, inclusive, Você pra ir viu? trocando o albinho. Mas né? engajamento É editorial difícil. isso é uma loucura. Porque eu recebi Galera de usando foguinho. aí pra... Ei, Opa! ei. É isso Vamos aí. finalizar, Vamos, vamos, vamos. Beijo. Beijo! Tchau. Estudem ciência, galera. Tchau, tanque, a verdade do otário que você é.